Olá, bom dia! Esse é o segundo episódio do podcast Fantropologia do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Fãs e Fanfic. Meu nome é Julia Abraão, fundadora e coordenadora do Núcleo, e essa é... É Larissa Arruda, eu sou mestranda em comunicação na UF. E ela também faz parte do NEP e do Cult Pop. Então, o tema de hoje é a literatura jovem adulta, né, também conhecida como YA, que eu acho que cresceu muito durante o século XXI, Uhum. principalmente em popularidade, em quantidade de publicação e essas coisas. E assim, eu acho que é importante a gente estabelecer primeiro o que é Young Adult, Uhum. né? Porque existe uma certa névoa em volta dos gêneros literários, né? Tipo, o que que realmente consiste uma separação etária. E eu acho que o que é mais relevante é que a gente precisa reconhecer que são, separações arbitrárias. Elas não são nada fixo, é tudo subjetivo, porque é mais focado num direcionamento do que limitações. Então não é que a literatura jovem adulta é só para jovens, é que ela é direcionada para jovens, então, portanto, faz mais, sentido colocar ela em uma certa parte da biblioteca, Uhum. né. Eh Para isso a gente pode, né, começar falando, assim, de o que que é o adolescente. O que que É. você acha que é o adolescente? É engraçado porque tem muita gente que fala que já é adolescente a partir dos 10, 11 anos, mas não sei, na minha cabeça é um pouco mais velho, porque eu com 10, 11 anos É, um poste. Sei você. eu não botava 2 meias iguais Não. com 12 anos. E é engraçado porque, assim, a adolescência, pelo menos pra minha cabeça, ela vai até os 19 anos, não acaba com 18, com 17, porque 19 anos eu ainda também era um poste com 19 anos, mas era um Uhum. outro tipo de poste, né. A gente tem uma cabeça diferente. Eu colocaria dos 13 ao 19, uma coisa assim. É, eu acho que quando a gente traz um pouquinho de história, a gente tem que, eh, mencionar que a ideia de infância e de adolescência são conceitos recentes. Uhum. Então, infância é do século XVII, né? Então, antes disso, não existia criança, de certa forma, existia adultos pequenos, de uma certa forma, era como eles viam. E adolescente é só a partir do século XX. Eu sei que isso parece surreal, mas é só, tem tipo 130 anos o conceito de adolescência. Porque não existia uma transição de criança para adulto. E aí a gente tem um carinha que se chama G. Stanley Hall, ele é um psicólogo americano, que ele achou que deveria ter um momento da sua vida onde você faz essa transição, que não podia ser algo abrupto, né? Você não sai de criança para adolescente, para adulto direto. E ele trouxe lá em 1904 o conceito de young adult e adolescente. Na verdade, ele trouxe adolescente, young adult veio um pouquinho depois. E ele colocava young adolescente como 15 a 24 anos, né? E esse conceito, ele ainda permanece mais ou menos. A gente ainda vê adolescente como 15 a 18, em teoria. 19, mais ou menos. E a gente vê de 10 a 14 como pré-adolescência. Ou 11 a 14, dependendo. É que é muito associada à puberdade também, né. Muito associado por verdade. Mas ele não colocou o conceito de pré-adolescência. Ele colocou só adolescente de 15 a 24. É. E aí você tem. Você entra um pouquinho mais pra frente, a gente chega mais lá pra anos 40, onde a gente entra com a Margaret Scorgin, que é uma bibliotecária, bibliotecária americana. E ela, tipo, ela traz o primeiro artigo falando sobre a ideia do termo Young Adult. Não é que o termo talvez não existisse antes, mas ela que realmente trouxe ele de uma forma mais desenvolvida. Isso foi em 1944. E ela dedicou muito da carreira dela a implementar isso na biblioteca. Então você ter a ideia de um young adult, um jovem adulto. Você sai da sua infância, adolescência e você entra nesse período de um jovem adulto. Ela já tinha implementado a ideia de jovem adulto na parte da literatura, então? Então, mas foi ela que começou Foi ela que começou a isso? implicar, tipo, porque antes, tipo,
era talvez mencionado, mas o termo não tinha ganhado potência dentro do mundo da literatura. Sim. E ela começou a aplicar em bibliotecas americanas e defender que precisava ser uma coisa assim, Uhum. uma separação dentro da biblioteca. E aí, tipo, por causa dela, a gente começou a ter mais esse movimento, assim, de você ter o Young Adult, e ele ganhou atração, obviamente, nos anos 2000. É, e aí, isso é mais ou menos aonde a gente entra nessa questão do é subjetivo. Porque a gente pensa, tá, o adolescente, jovem adulto, tipo, é uma pessoa que ainda está um caos, né? Tipo, ela não sabe ainda como viver na sociedade sozinha de forma. Funcional, é. Exatamente. E é uma esponjinha, vai absorvendo tudo que você entra em contato, né. Comete muitos Comete muitos erros, faz erros. muita cagada, talvez vai morar sozinho, dar aquele rolê. Eu tive a experiência de morar sozinha Pessoal, foi pessoal essa. desculpa, eu tive a experiência de morar sozinha com 17 anos e, assim, eu posso falar por Nossa, não. assim, traumático. A gente comete muito erro, muita coisa. E a gente eu não sei você, quando eu era adolescente, qualquer coisa que eu lia, que coisa eu entrava em contato, virava minha personalidade inteira por 6 meses. Eu absorvia É, aquilo lá, virava minha personalidade. é. Eu cometi muita cagada por causa disso também. Porque você é muito influenciável. É. Tipo, você. É o que você falou, você absorve tudo que você lê. Então, tipo assim, você assistia Big Brother e Big Brother se tornava a sua personalidade durante 3 meses até acabar. Então, eu acho que isso faz sentido. Mas quando a gente entra, assim, na literatura, qual Uhum, seria o primeiro livro de Young Adult? É, em teoria, a essência de literatura jovem adulta, ela existe desde o começo da literatura. uhum, Só que, como o termo só foi trazido nos anos 40, a gente coloca, assim, a gente considera dentro do mundo da literatura que o primeiro livro Young Adult é o 17th Summer, da Maureen Daly. E o livro, eu vou falar pra vocês que, assim, ele é um livro ele é chatinho, na minha opinião. Também é dos anos 40. E ele tem um conceito muito simples que eu acho que todo mundo pode se identificar, que é basicamente essa menina, Angeline, ela se apaixona por um garoto, só que ela tem que, tipo, é no último ano da escola e ela tem que ir pra faculdade em outro estado. E aí, tipo, o drama do livro é o rolê de que ela não quer largar o namorado e os amigos, porque ela tem que ir pra faculdade, mas a faculdade é em outro estado, e tipo, é uma boa faculdade, ela vai ter a vida dela, ter o trabalho dela e tal. E esse é o livro. Porque, assim, é o plot mais simples do mundo, o plot mais identificável do é o mundo. arroz com feijão que funciona. É, É. O primeiro livro Young Adult que eu li foi exatamente a mesma coisa, chamava, Depois dos 15, da Bruna, esqueci o nome dela. aham, Aham, que é a menina que se muda para o Rio de Janeiro com os pais e ela tá vivendo no ensino médio e ela tá vivendo uma vida completamente nova, e tem um namorado novo e tem que abandonar os amigos antigos e aquela coisa toda, porque é a coisa que funciona. Pra é. quem tem 15 anos, 16 anos, seu maior pesadelo, seu maiores problemas da sua vida, é a sua vida social ali, tudo que tá na sua frente. O que eu acho interessante é que eu acho que o livro dela pode ter sido um dos que tem encaminhado a gente para o que a gente conhece hoje como a literatura contemporânea, Uhum. que é os John Greens, né, tipo, da vida, Jenny Han, esses livros assim, tipo, A Culpa das Estrelas, Para Todos os Garotos que eu Já Amei, todos esses livros, eles vieram, né, do espaço que a Maureen Daly criou, mas assim, hoje pelo menos no início dos anos 2000, 2010, a gente teve um movimento de young adults que se afastou do contemporâneo Uhum. e muito adolescente considerava o contemporâneo chato. Tanto que É. eu tenho. Eu acho isso muito engraçado. Eu botei no meu TCC porque eu achei hilário. Uma professora, a Virginia Schaefer, ela fez um artigo falando Rereading the Romance of 17th Summer. Então, relendo o livro de 17th Summer em 1996. E o que ela percebeu é que os alunos dela acharam a história entediante e nada acontece. Mas também é que o estilo narrativo dos anos 40 é muito diferente do estilo narrativo que a gente tem hoje em dia. É É, uma velocidade diferente. Até o cinema dos anos 40 tem uma velocidade muito diferente. Mas eu é. entendo. Porque se eu lesse um livro. Eu não sei, eu com 23 anos, lendo um livro do estilo de Seventeen Summer, de Depois dos 15, de John Green, eu acho que eu me sentiria um pouco entediada também. Porque acho que a Sim, gente já passou dessa fase, sabe? sim. A gente já acostumou a ler Young Adult desse estilo romântico de descobrimento, que é um livro. Qual é o nome quando é um livro só? Standalone. Standalone. Standalone, quando a gente tinha 15, 16 anos, hoje em dia a gente tá numa vibe diferente, faz parte.
Eu acho que o que acontece é que a gente teve um movimento, tanto no cinema quanto na literatura, por causa das nossas capacidades tecnológicas que avançaram, a gente conseguiu fazer mais coisas de sci-fi, fantasia, essas coisas. E eu acho que teve um período de tempo onde isso foi uma novidade para as pessoas estavam muito interessadas nisso. Então, a gente não queria mais ler um contemporâneo bobinho quando a gente podia ter alienígena no espaço. Jogos Vorazes, qualquer coisa de bomba acontecendo, carro explodindo, a gente ficou acostumado É, com isso. eu adoro. É, eu amo também, senão é uma catástrofe. Mas aí a gente, assim, isso tudo pra falar a história da literatura jovem adulta. Mas a gente entra na questão, tá, na prática, o texto. Quais são as características do texto que fazem Young Adult ser Young Adult? Assim, diferentes autores defendem coisas diferentes. Tipo, o Michael Cart defende uma coisa, eu defendo outra. Todo mundo defende coisas diferentes. Mas tem algumas características que são bem envolventes e que a maioria dos autores concordam. A primeira idade do personagem. Eu acho que tem uma confusão sobre young adult ser adolescente. Young adult não é adolescente. Young adult, ele engloba todo o seu processo de se tornar um adulto, né? Então, a maioria dos autores consideram young adult de 16, 17 anos até 20 e poucos. Então quando você chega na parte da adolescência, onde você começa a ter mais responsabilidade, você começa a ter mais senso crítico, até o momento da vida onde você começa a se estabelecer como um adulto, começa a perceber, assim, ter sua própria ética, sua própria moral, perceber suas próprias atitudes, esse tipo de coisa, que não acontece com 21, 22 anos, tem que ser Nossa. mais pra frente. Então, algumas das características são que os personagens têm que ter dentro dessa faixa etária, então, tipo, final da adolescência, começo dos anos 20. É, uma que eu particularmente gosto muito é a ideia de um crescimento de personagem. Então você precisa ter um personagem que passa por uma transformação. Ela nem sempre está conectada com o que a gente vê convencionalmente como adulto. Então, às vezes, é só um reconhecimento de identidade própria. Às vezes, é um crescimento econômico, financeiro, você se estabelecer financeiramente, esse tipo de coisa. Cada livro é diferente, mas pra mim tem que ter um arco. Você É. precisa passar O por John isso. Green faz muito isso, porque os livros não terminam com eles adultos, terminam com eles sendo transformados de algum jeito, que continuam sendo Exatamente. adolescentes, continuam sendo a mentalidade de um jovem, Exatamente. né? Mas. Eu sei que é um conceito que, em teoria, você pode aplicar pra vários livros, até com personagens adultos. Hum. Mas aí a gente entra na questão dos personagens adultos, a gente considera como jovem adulto. E a última característica eu acho que, assim, de todas, essa é a mais envolvente de todos os gêneros dentro do gênero de Young Adult, que é o estilo da narrativa. A ideia de Young Adult é que você tá falando de tópicos sérios, com uma linguagem acessível. Então, eu gosto de falar que é um cosplay. Boa. Então, você tá falando de tópicos e problemas reais da vida e da sociedade, como racismo, como sexualidade, e todos esses tipos de problemas. E você tá colocando uma fantasia nele, né? Que ela pode ser feita com uma linguagem mais simples, com um plot fluido e fácil de ler, com elementos fantasiosos e fantásticos, então vampiros, lobisomens, magia, para ele ser mais fácil de ler. Você tá fantasiando esses problemas, é uma alegoria. E dessa forma o livro ganha camadas que um livro normal não tem. Um livro de não young adult eu não acho que tem. Que são camadas que é o seguinte, uma pessoa de 12 anos vai poder ler o livro. E ela vai acessar aquela camada inicial do livro, que é o magia e lobisomens. E aí uma pessoa, um adolescente, vai acessar uma segunda camada do livro, que é onde você começa a ver, ok, um crescimento de personagem, perceber, tipo, a complexidade da personalidade dos personagens, que não é tudo tão 2D. E aí você, um adulto, tipo, com 20 e poucos anos, 30 e poucos, você vai acessar uma camada mais profunda daquele livro, que é que você vai perceber todos os problemas e todos os desafios que aparecem e como eles se relacionam com a sociedade real. Eu acho que é isso também que faz o fandom ser um grupo tão dedicado àquele livro. Porque Sim, a gente tá no fandom, que a gente tá no mesmo fandom desde que a gente tinha 12, 11 anos de idade. isso. Porque a gente continua relendo aquele conteúdo, a gente continua achando novas coisas pra debater sobre aquele conteúdo e olha de um jeito diferente a Cotar, por exemplo.
a sua terceira leitura é completamente diferente da sua primeira. Você vai achando cada vez mais problemas. Mas essa questão, eu acho que é natural com qualquer tipo de livro você acessar pedaços diferentes do livro Uhum. toda vez que você lê, porque uma leitura nunca é perfeita, você nunca É. absorve tudo. Mas eu acho que o Young Adult é um dos únicos gêneros que ele é propositalmente feito dessa forma. E se Porque você diferencia tem. dos tipos de romance mais unilaterais, assim, de alguma Isso, não, e forma. até, tipo assim, livros, por exemplo, Game of Thrones não é um livro Young Adult. Ele é um livro adulto. Ele é um livro de fantasia. Só que ele é um livro que você não tem essas camadas. Ele é um Uhum. livro escrito diretamente para pessoas adultas, diretamente explícito, intenso. Ele não tem essas camadas. Você não consegue ler ele com 12 anos e É. reconhecer o Ele texto. não precisa ter essas camadas, né, não é o É, público. exatamente. Mas é isso que eu acho que é mais apelativo do YA também. É o Uhum. fato que diferentes faixas etárias conseguem ler e tirar alguma coisa dele. Então você sente que toda vez que você cresce um pouquinho como pessoa, você unlock, né? Você abre uma portinha nova dentro daquele livro. É isso que eu gosto. Eu acho que o melhor exemplo disso, pra mim, de longe, é Jogos Vorazes. Aham. De longe. Eu acho que o fato que Jogos Vorazes ainda estão lançando filmes hoje, com ainda o mesmo nível de sucesso, mostra que audiências diferentes conseguem ter acesso a ele. Porque Jogos Vorazes é um livro que você, quando é pré-adolescente, você lê e você absorve a parte é, é, distópica, que é interessante, então o mundo, as fantasias, os personagens excêntricos, e você absorve o romance, que é Sim. legal. E quando você cresce um pouco mais, quando você é adolescente, por exemplo, você começa a reconhecer mais a parte distópica da sociedade. Você começa a ficar, nossa, você é separado em caixinhas. Vamos separar personagens em caixinhas é uma das coisas favoritas das pessoas. E aí, quando você é adulto, você começa a perceber mais os problemas inerentes de uma sociedade ditatorial. E aí você consegue analisar o livro com ainda mais profundidade. Eu acho que isso É. que é interessante em Jogos Vorazes. É uma coisa tão feita porque a Suzanne Collins, ela trabalhou por muito tempo em Hollywood, né, na É, parte midiática, e ela via crianças sendo exploradas pela mídia do mesmo jeito que ela fez com os é, protagonistas dela. Então ela conseguiu colocar aquilo ali no livro de um jeito que você é muito interessante, porque principalmente depois que teve a adaptação, a gente consumia Jogos Vorazes do mesmo jeito que a Capital consumia a Katniss e o Pita, né. E você uhum. quando cresce, você vai percebendo, tipo assim: "Caramba, eu tô fazendo as coisas que o livro estava falando que estava criticando", você entra numa pira, assim. Eu Eu acho muito acho, interessante. eu acho que o que as pessoas também percebem. Eu acho que tem muita gente que não percebe isso, que é julgar porque literatura jovem adulta muitas vezes tem um fandom majoritariamente feminino e LGBT, ele é muito considerado como sem qualidade. Até dentro da academia, gente, principalmente dentro da academia. E isso acontece porque as pessoas têm essa impressão de que o que uma menina, uma pessoa LGBT ou tipo um jovem apreciou daquele livro é o que você tem que apreciar. E isso não é verdade. Tipo, o que eu aprecio hoje em Jogos Vorazes não é o romance do Pita com a Katniss, não é, tipo, É. são partes legais do livro, mas não é o que me faz ficar intrigada. O que me faz ficar intrigada são os debates sobre uma cultura ditatorial, sobre uma sociedade segregada. Isso é que é a parte interessante, é a parte política do livro que é interessante pra mim. Então acho que isso que faz o livro jovem adulto ser acessível para todas as faixas E etárias. ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho interessante que eles fizeram foi que quando eles foram adaptar o livro para o cinema, eles colocaram um triângulo amoroso que no livro não estava muito ali. No livro, o triângulo amoroso deles não é um triângulo amoroso. Foi É, essa falta é complicada. E eles foi um jeito deles atraírem o público, para o cinema, que depois não ficou, tá tendo filme até hoje de Jogos Vorazes, não tem mais é, triângulo amoroso, não tem mais isso. é. Mas é porque o triângulo amoroso eu acho que também cansou. Ah, cansou, Porque a gente teve chega. uma época muito intensa. Nossa. Agora, gente, o Gale nunca foi uma opção. Não, pelo amor de se você lê o livro, você Ele nunca foi sabe. uma opção. Principalmente quando você lê do ponto de vista dela, ela caga pro Gale. Caga. Ela tá literalmente o livro inteiro falando: "Como que eu posso me livrar desse cara?". O É muito Gale nunca engraçado. foi uma opção. Nunca, nunca. O Gale tá na friendzone desde que nasceu. Eu acho muito legal a comparação que o pessoal faz do Pita como sendo a paz e o Gale como sendo a guerra, né, e a Sim, perspectiva da Katniss sim. sobre os dois, é muito Sim, porque interessante. o Pita é uma representação de esperança, né? Tipo, É, pra mim a esperança é muito mais sobre ele do que sobre ela. Porque ela é uma representação óbvia da esperança, que ela é uma oportunidade daquela sociedade de se rebeliar. Mas pra mim, ele é uma representação muito melhor do que esperança realmente é no livro. Tanto do modo como ele aparece mais no terceiro livro, é, que é
ele é a pessoa que se mantém firme nos seus ideais, independentemente do quão ruim tá a situação. Então a Katniss, ela oscila, ela quer sair, ela não quer ser uma rebelde, ela não quer ser Ela um nunca quis nada símbolo. daquilo, tanto que ela já ameaçou fugir várias vezes e ela acaba ficando por causa do Peeta, né. Sim, não, ela questiona várias vezes. Ela não é o símbolo de esperança, é o Peeta. O Peeta é a pessoa que, durante os 3 livros, ele nunca oscila na sua, belief, né, nos seus São essas das crenças. suas crenças, de que as coisas vão melhorar, de que tudo pode ser resolvido na paz, de que tudo pode ser resolvido, de forma eficiente Uhum. e calma e tal. Então, tipo assim, pra mim ele é a representação de esperança, mas o episódio não é Jogos Vorazes. É. Mas dá vontade de É, ficar dá falando vontade, Jogos né, Vorazes, aham. é. Aí a gente entra nos tipos de YA. Você quer começar? É que assim, a gente teve falar dessa parte de 2010. É, porque a gente tem 3 tipos de YA, né, em Uhum. teoria. O YA é dividido em 3 tipos, que eu acho que realmente foram mais definidos durante o final dos anos 2000 e começo dos anos 2010. Você tem os textos distópicos, os textos fantasiosos e os textos contemporâneos. Que são muito e é engraçado porque são muito bem marcados. Então, São muito bem até marcados e fisicamente eu vou mostrar. são muito bem marcados. A gente pegou essa pira do distópico começou mesmo depois de Jogos Vorazes, né, eu tenho essa impressão. Na Mais ou menos, adaptação, eu eu falo, acho. quando no cinema. Eu acho que o movimento começou com Harry Potter. Mas Harry Potter E era mais ele a fantasia do que a distopia, não? Não, então, mas eu acho que o YA no geral no cinema Ah, sim, Harry começou com Potter. Harry Potter. Eu acho que quem deu o maior pontapé, eh, de distopia foi Jogos Vorazes e você teve eu acho que Jogos Vorazes e Divergente saíram muito próximo. Sim. Então eu acho que Mas, e eu acho que pra mim, quem deu o impulso no contemporâneo mesmo foi John Green. Aquelas adaptações de Culpa das Estrelas. ah, Aquilo ali, todo mundo falava de Culpa das Estrelas. Você não conseguia dar ai 2 passos na nossa, rua sem ver a nuvem do ok. eu Em tenho todos os lugares. Em todos é os lugares. Eu tenho verdade. estresse pós-traumático disso. Todas as Era cafeterias que eu entrava tem. caderno, era É, tudo com a novinha do tudo. ok, Eu dava uns flashbacks assim na minha cabeça de vez em quando, aquele ok, ok. Gente, pelo amor de Nossa, Deus. A gente tava em chegava todo lugar. cansada aquilo, tava em todo Não, lugar. e assim, eu acho que o John Green. Eu tenho um problema pessoal com o John Green que eu não gosto do estilo de escrita dele. Eu também não gosto. Eu O acho único a narrativa livro. dele ruim. O único livro que eu gosto dele é Tartarugas Está Lá Embaixo. Mas É o mais legal, assim. eu acho que ele tem conceitos muito legais. Então, tipo, eu amo o conceito do teorema de Catherine. Eu acho que Adoro, é super adoro. interessante. Aham. Eu só não gosto da escrita dele. Tipo, eu não acho É, envolvente. eu sinto que ele escreve de um jeito. Faz muito tempo que eu não leio o livro do João Green, porque eu cansei da escrita dele. Mas eu sinto que ele é uma escrita meio rasa, mas acho que é É, por isso que ficou tão famoso, porque é tranquilo de ler, sabe? É fácil de ler. eu acho que um bom exemplo é o seguinte, gente. É, a fantasia, ele é um livro focado no mundo sobrenatural. Então, você tem uma transgressão do normal e você entra num universo onde as regras são diferentes. Então você tem a adição, seja por um universo extra, então você tem o universo, a nossa sociedade humana, e você tem uma adição de uma sociedade nova, supernatural, ou seja, uma reescrita da nossa sociedade com elementos mágicos. Então é aí que você entra em lobisomens, vampiros, fadas, etc. Você está adicionando um mundo novo. Então, por exemplo, Instrumentos Mortais, Uhum. você tem um mundo mundano e você tem um mundo supernatural. E você tem todo um mundo novo com novas criaturas, novas espécies e etc. Pra mim, E isso também isso mais fica bem no meio termo entre fantasia e distopia. Mais pra fantasia do que pra distopia. é, Porque você ainda tem os elementos do mundo normal, né? é que pra mim, distopia, ela não precisa, e na maior parte ela não tem elementos fantasiosos. Hum. Ela é focada numa transgressão na nossa sociedade como ela é. Então, o que aconteceria com a nossa sociedade se ela entrasse em colapso? Como a gente reorganizaria ela? Então, a gente reescreve a sociedade de um ponto de vista distópico, um ponto de vista caótico. Então, Jogos Vorazes é a nossa sociedade, ela é uma real possibilidade para a nossa sociedade no futuro. Então você vê a seleção como distopia também. Seleção é É distopia pra distopia pra mim, caramba, né? 100%. Porque ela não é necessária. E, tipo, não tô falando que não pode ter conceitos características fantasiosas, mas eu acho difícil você achar um livro distópico que tem muito característica O fantasiosa. mais que eu consigo pensar é Renegados. É, É. Ou Mentes Sombrias. Renegados, eu acho que é o entre meio perfeito entre distopia e fantasia. Cara, uma boa, verdade. Porque ele é uma reescrita da nossa sociedade, mas ele adiciona o fato que a nossa sociedade tem poderes. Que as Sim. pessoas têm poderes, é só isso. Mesma coisa que Mentes Sombrias faz, só que Mentes Sombrias ainda é um pouco. Você leu Mentes Sombrias?
Sim. Que ela não que ela não leu. Mentes Sombrias é um pouco mais na sociedade de verdade, né, ainda tem elementos Isso. muito muito Isso, tradicionais. isso. Mas assim, essa é a principal diferença entre distopia e fantasia pra mim. Todos esse de novo, todas essas categorias, elas podem sim ter É, interseção, mas elas têm divisões bonitinhas, assim, se você procurar. E ela tem uma divisão física no Brasil. Essa divisão, eu adoro essa divisão, mas ela não é tipo, uma regra. Tem editores que não seguem isso. Mas a ideia, se você olhar na biblioteca, é que a maioria dos livros de fantasia são maiores, é o nosso tamanho maior, e a maioria dos livros distópicos são menores. eu nunca tinha visto isso. Você nunca percebeu isso? Nunca Pensa em percebi isso. Divergente, ele é pequenininho. É que eu lia só online pirateados. Aí eu não posso admitir isso no podcast, né, É, gente? girl. Pensa em Corta essa Divergente, ele parte. é pequenininho. Pensa em Maze Runner, ele é pequenininho. Verdade. Pensa, a maioria dos livros de distopia são pequenos, né? Tipo, Sim. bonitinho aqui. E a maioria dos livros de fantasia são maiores, tá? Isso não é uma regra. Então, Não, por por exemplo, exemplo, Harry Potter é pequeno. Percy Jackson é pequeno também. Porém, isso é tipo uma coisa que aparece o suficiente pra gente ver Sim. uma repetição, assim, que a gente fica ok. Então vocês vão perceber que muitos dos livros de distopia são menores, em questão de tamanho, e muitos dos livros de fantasia são maiores. E contemporâneo eu não percebi nenhuma diferença No física. contemporâneo, eles vão no que dá na telha lá, porque das capas também não fazem sentido a maior parte do tempo. Então, assim, por exemplo, o John Green são pequenos, É. mas eu não consigo pensar em mais nenhum que seja pequeno. Mas aí a gente tem, então, basicamente, por exemplo, o fantasia, eu trouxe 2 exemplos, que eu trouxe o Estudantes Mortais e o Trono de Vidro. Trono de Vidro é melhor do que a Corte. Nossa, Trono de Vidro Lute é o comigo amor da nos minha vida. comentários. Eu tenho 3 tatuagens de Trono de Vidro, tá? Ninguém fala comigo sobre isso. É melhor do que a Corte. Lute comigo nos comentários. Eu trouxe os Jogos Vorazes da Distopia e de contemporâneo eu trouxe os meus livros favoritos de contemporâneo, que é O Sol Também é uma Estrela, que eu acho que é um livro formativo, acho que todo mundo devia ler. Eu acho que dá uma... abre um pouco a sua mente sobre a questão de racismo e imigrantes, eu acho que é muito bom. E a Toca das Raposas, porque é o meu tópico do mestrado. E eu amo a Toca das Raposas. Mas aí a gente chega a tudo. Por que a gente gosta desses três tipos de livro? Tipo, qual é o atrativo? De cada um, É. especificamente. A distopia, eu acho que a parte política é um grande impacto, assim. Uhum. Porque a distopia, ela foi muito desmembrada pra essa coisa que você estava comentando sobre você ser o protagonista, que é ser colocado em caixinhas, que é o que acontece em Divergente, é o que acontece em Jogos Vorazes, o que acontece na Acontece em seleção, tudo, é. é tudo. Você é sempre colocado em caixinhas diferentes, e aí você tem uma movimentação pra desfazer aquelas caixinhas. Uhum. É sempre uma coisa mais ou menos nesse contexto. Você pega um adolescente, o que o adolescente mais quer é sair da caixinha que ele tá. É. É uma coisa que todo adolescente, todo jovem adulto vai se identificar. Não, eu acho que o que é legal é que, tipo assim, a gente gosta de organizar coisa em caixinha, a gente adora botar coisa. Então, por exemplo, quem não gosta de colocar, separar personagem nos distritos, nas casas de Casas de Hogwarts, HP, essas coisas, isso é divertido. E você tem a parte de você quebrar isso, de você sair da caixinha, porque também é divertido você conseguir desmoronar É que nem quando você faz um castelo de areia. Uma das partes legais do castelo de areia é você dar uma patacada taca e tudo pra destruir baixo, tudo. entendeu? Já a parte da fantasia, eu acho que tem muito sobre você poder sair da realidade que você tá, né? Você ir pra um lugar novo. Eu acho que você tem o apelo do fantasioso, então é legal você falar de espécies diferentes, você Uhum. tem interpretações diferentes de espécies diferentes. Então, tipo, a fada da Cação da Clé é diferente da fada do Trono de Vidro, Sim. o que é muito legal. E você tem a parte de você ter o self-insert, né? A gente gosta da ideia de a gente descobrir que nós somos diferentes, que nós temos poderes mágicos, que tem, tipo, você pode se tornar um lobisomem, alguma coisa assim. Eu acho que isso é um apelo muito Esse é um apelo grande. muito grande. E o contrário também funciona. Por exemplo, Príncipe Cruel, que a protagonista é a única que não tem poderes, que não tem nada, A entendeu? gente tem a trope antiga do Chosen One, né? O escolhido. É sempre assim. Eu acho que, assim, Eu sou fã da coisa do escolhido, mas eu sei que é uma coisa que, assim, que tá saturada. eu acho que a questão do escolhido é que ele tem em todo livro. Até Sim, quando você acha que não tem, tem. tem. Eu acho que o que as pessoas estão de saco cheio é o escolhido óbvio, é o na cara. O que alguém chega na sua casa, bate na tua porta e fala: você tem poderes que ninguém mais tem. Você pode fazer coisas que ninguém mais tem. Eu acho que esse é o escolhido que tá todo mundo de saco cheio. Mas se você É. pensar,
Sempre tem todo alguém que livro vai tem o acabar. escolhido, exatamente. As tropes do escolhido que eu gosto é o escolhido acidental, por exemplo, Rainha Vermelha, que Uhum. ela não sabe o que tá acontecendo com ela, até que, putz, ferrou, vai É, ter que ser você. Jogos Vorazes tem isso também, é tem. coincidental. E, por exemplo, Trono de Vidro faz uma coisa muito legal que você se apega à protagonista antes de saber que ela é escolhida. Você tem 2 livros É. pra você conhecer a protagonista antes de descobrir quem ela é. Ai, gente, o spoiler aqui. Mas, porque quando você apresenta o protagonista já como escolhido, como a pessoa que vai levar aquela história toda nas costas, você fica às vezes meio com assim: "Ah, será que eu vou", me dá meio ranço às vezes, Aham. quando você já dá um protagonista numa caixinha, assim, fala: "Você Sim, tem que gostar sim. dele aqui", entendeu? Eu acho que eu vou tomar uma oportunidade pra falar de personagens principais femininas, porque elas são muito podres e a gente tem algumas exceções, a gente tá começando a melhorar. E eu vou falar isso como eu sou obcecada com Cassandra Clare. Eu amo Cassandra Clare. Foi o primeiro livro que me fez apaixonar por leitura. Eu acho que o universo dela é maravilhoso. Eu acho que a escrita dela, do primeiro livro ao livro mais recente, é muito, obviamente, cresceu e evoluiu. E eu acho que ela cria personagens maravilhosos, personagens perfeitos no sentido de que eles têm falhas e essas falhas não fazem eles ser menos amáveis. E eu amo isso sobre ela. Porém, ela cometeu um erro e um erro apenas. A Clary é insuportável. Eu odeio a Clary, ela é o personagem principal mais insuportável da face da Ela não tem Terra. personalidade nenhuma, com todo respeito. Ninguém Ninguém aguenta essa menina. aguenta Ninguém aguenta ela. ela. Ela é egoísta, ela é reckless, ela é irresponsável, ela é chata. Eu odeio a Clary. Eu sou da perspectiva que, assim, tudo bem você fazer um protagonista muito egoísta, mas ele não pode ser chato. Ele tem que ser Ela é interessante. insuportável. Ela é Ela é insuportável. insuportável. Ela é insuportável. Ela tá o tempo todo reclamando. Ela Não, tá. e eu acho engraçado que a Cassandra veste ela como essa pessoa corajosa e tal. Só que coragem que é derivada de responsabilidade É! não é interessante, não é legal Ela não é pra gente corajosa, ela é sem ler. noção. Exatamente. E a outra coisa é que não adianta nada ela ser essa pessoa que tem a iniciativa se ela caga tudo e é salva o tempo todo. Porque toda vez que ela toma uma iniciativa, ela faz merda e outro personagem tem que salvar ela. Tá? Todos eles salvaram ela em algum ponto da série de 6 livros dela. Por isso que E ela Instrumentos nunca Mortais. salva ninguém. Ela nunca salva ninguém. Por isso que Instrumentos Mortais é, tipo, a minha série menos favorita dela. Tipo, eu amo, por exemplo, Peças Infernais, eu amo Artifício das Trevas, porque os personagens são bons principais. Mas Ela acabou acontecendo com os Instrumentos Mortais, a mesma coisa que tem, por exemplo, com Harry Potter, que a gente acaba gostando mais do mundo do que dos personagens em si. Porque o mundo de Harry Potter, ele é famosíssimo até hoje. A eu gente coloca todo mundo no mundo de Harry Potter. porque, vamos ser honestos, ninguém gosta do Ron, É. o Harry mais ou menos. Eu gosto da Hermione. O Harry é meio que um Mas saco de assim. batata pra mim. O Ele tem muita Harry. personalidade. O Harry, assim. O Harry do fandom é muito melhor que o Harry do canon, por Sim, exemplo. Mas sim, isso aí sim. é real pra todos os A personagens. Hermione é o único do trio que realmente é, tipo. Mas também a J.K. Rowling dá muita oportunidade pra ela virar o que ela poderia ter sido, Pois sabe? é. Mas também eu não sei se eu quero ver mais da J.K. Rowling tentando fazer coisa. Eu não quero ver mais nada. Ela pode ficar quietinha, né? Eu gosto do fandom de Harry Potter. Eu gosto de colocar as pessoas no universo de Harry Potter e ver o que vai Eu dar. acho que você pode parar de dar dinheiro pra ela É. e não engajar mais no conteúdo dela sem apagar o que a história É. impactou a sua infância. Eu acho que dá pra fazer isso. Mas assim, eu acho que quando a gente fala de personagem principal de Way, a gente tem muitas personagens femininas ruins, mal escritas, mal feitas. E o que eu gosto, por exemplo, da Eileen, de Trono de Vidro, é que ela é uma personagem que, primeiro, que a relação dela não define a história. Tanto que Então, ela não tem só um relacionamento, ela não tem né? só um relacionamento, os relacionamentos dela não são importantes pro desenvolvimento de personagem dela. Eles não estão lá pra resolver paradas, eles não estão lá pra guiar ela. Ela guia eles. Tanto que ela salva eles em todas as Não, ocasiões e ela é uma possíveis. rainha. Ela é. Eu acho que o que eu gosto é que ela é uma líder e os personagens respeitam ela como uma líder. Então Porque os ela se pares dela prova. respeitam ela como uma Ela líder. consegue se provar, não é, por exemplo, a Claire. As pessoas às vezes até respeitam ela, mas ela não fez nada pra merecer aquele respeito. Aí não, ela tá lá o tempo todo lutando pra ela. Você tem uma cena muito legal em Império de Tempestades, onde ela encontra o Daryl, que é o, Uhum. é o Lorde principal lá de Terrazen. Terrazen ou Terrazen? Eu falo Terrazen. Eu falo Terrazen.
E ele fala pra você: "Olha", fala pra ela, né: "Eu não te conheço, eu não vou deixar você chegar aqui e pegar o trono, porque você é uma garota, você tem Não, 19 e anos". você não a gente não tem um exército, a gente não tem um plano, a gente não tem assim, eu não te conheço. E assim, é a coisa ma é a ação mais com noção que eu já vi um personagem de fantasia fazer. Sim, e dá raiva, mas ele tá Dá certo. raiva, tanto que ela mesma depois ela fica com raiva, depois ela fala: "Eu entendo, se eu fosse ele, eu faria exatamente a mesma Exatamente, coisa". E, exatamente. gente, uma coisa que eu gosto muito de Trono de Vidro a protagonista tem noção, os personagens em volta têm noção também do que tá acontecendo. Sim. Eu acho isso muito importante. Ao contrário de Acotar, por exemplo. Ai, mas a Kotar, eu acho que a Fairy, ela tem um crescimento bom. Ela tem um crescimento bom Porque eu acho que o até o primeiro terceiro livro. eu acho que o primeiro livro, ela é uma personagem, que ela ainda tá presa na ilusão do trauma dela. Ela tá é aquele negócio, ela tá dando tudo dela pra primeira pessoa que demonstrou carinho. Ela ainda não Uhum. aprendeu Literalmente. como o mundo funciona. E aí ela cresce muito no segundo livro, onde ela tem uma identidade própria. Eu acho que o terceiro livro a questão do terceiro livro é que eu acho que não foca muito nela, nem Não, nada. o Porque o terceiro foco livro do terceiro foca na livro é na guerra. guerra. É a guerra. E depois do terceiro livro o negócio meio que desanda. Se você leu o quarto livro, Chamas Prateadas. Eu li, eu achei que é mais um conteúdo extra que podia ser posto no Tumblr do que um livro O de livro. Natal ou Chamas Prateadas? Pera, O de Natal é o pequenininho, que é o quarto, falou isso, o errado. spin-off. É o Ah, spin-off. o da Nesta, eu odeio a É, Nesta. assim, eu gosto muito da Nesta como personagem, podem me crucificar. Mas o que eles fizeram com a Feira nesse livro foi um absurdo. Você leu? Eles Cara, acabaram com a é Nesta, que com a Feira. eu meio que ignoro esse livro, pra ser honesta, eu não considero ele muito como canon na minha cabeça, mas é puramente por preferência pessoal. Eu fazia isso também, mas até eu entrei no fandom, porque assim, a Nesta, eu não gostava dela, odiava ela. Eu acho que o meu único problema com a Nesta é que ela demora muito pra ter accountability. Mas E aí que isso me tá. frustra. Aí que tá. Eu achava isso também, até eu reler o livro, tendo noção das coisas que o fandom me fez perceber. De como as ações da Nesta são tratadas em relação às mesmas ações do pessoal do Círculo Íntimo. Uhum, O pessoal do Círculo Íntimo faz as mesmas coisas e é tratado de um jeito completamente diferente. uhum. Isso muda muito a. Por isso que eu não tenho gostado. Eu gostava muito de Acotar, era uma das minhas séries favoritas, mas depois das. Me dá raiva que a Kotar ficou tão famoso no TikTok e as pessoas É, não dão valor a Trono de Vidro. Trono de Vidro Trono de Vidro. é mais bem feito e é mais aperfeiçoado. É Mas, uma escrita melhor do que mas eu acho que pra Tronos. você apreciar Trono de Vidro, você tem que ler Acotar primeiro. Eu não, é que eu acho que eu li os dois ao mesmo tempo, então eu não tenho essa Hum. perspectiva. É que você lê Acotar e você fica, caramba, é a melhor coisa que eu já li na minha vida. Aí você lê a Trono de Vidro e você percebe que não era. Sabe? É um movimento canônico que eu vejo muita gente fazendo. É que, sabe qual é a questão? A Kotar é bom, mas eu acho que foi uma oportunidade perdida. Eu acho que o mundo é muito interessante. Eu acho que muito mais dele podia ter É, sido explorado do que só a historinha que a gente a teve. gente conhece uma ilha, um mundo Não, as inteiro. cortes são muito legais. Os vislumbres que a gente tem das outras cortes no segundo e terceiro livro me deixaram tão animada pra uma possível expansão e ela não fez essa Ela expansão. pegou os únicos livros que eu penso aqui de cabeça que pegaram esse universo férico e usaram do jeito que ele é, por exemplo, nas obras de Shakespeare e tal, foi Príncipe Cruel e Acotar, que pega aquela coisa dos féricos tradicionais, da ilha Uhum. pontuda, a coisa da magia O diferente. que eu gosto, por exemplo, uma diferença pra mim clara é que, por exemplo, Trono de Vidro, a gente vai pra quase que todos os continentes de Trono de Não, Vidro. Trono de Vida a gente conhece o mundo todo. Entre os spin-offs também, a gente vê tudo. A gente vê até o sul, que nem tava no mapa nos primeiros Gente, livros. Torre do Alvorecer é um livro que você começa a ler, tipo assim, preconceito, cadê a ele? Enquanto você termina, é. É muito bom, é muito bom. Eu nunca tive muito problema com o Kayle, não. Acho que ele fez cagada. Mas assim, paciência. Mas as cagadas dele, pra mim, não foram o suficiente pra eu odiar ele. Tipo assim, o Eu, Reason fez muito eu, pior. fiquei- é, tipo, eu fiquei com raiva, mas assim, não foi o suficiente pra me É, afastar de ler o livro dele. Mas Trono de Vidro é um livro que a gente vê tudo. O Instrumentos Mortais é uma série que a gente vê vê tudo. tudo. Inclusive, agora a gente tá vendo muito do mundo dos féricos, o que eu gosto muito. Cada série meio que entra um pouco em cada espécie, né? E eu acho que a gente tá, tipo, tendo um interesse muito grande. Eu vou dar um. Isso é mais obscuro, mas eu acho que tem gente da nossa cidade que vai lembrar. Eu sou o número 4. Nossa! Eu amo a série de livros. Os livros são muito Cara, eu bons. não li, mas eu sei quase toda a história por causa do Os Tumblr. livros são muito bons, cara. São muito bons. Nossa, Eu você tira acho sair do que baú. é o modo certo de você fazer alienígenas adolescentes com poder. Eu acho que é, assim, o modo correto de você fazer. Eu acho que deu muito certo. Mas sabe eu não sei, eu gosto muito do esquema de poder também de Sombra e Ossos. Eu
sou cadela da Lei Bardugo, eu admito. Ah, assim, se ela me mandava ficar de joelho e latir, eu lato. E eu gosto do sistema é que eu não acho o sistema de poder único nem original. Não, não Eu é. acho que ele é bem clássico, na verdade. Porém, eu acho a estrutura do mundo, principalmente a cultura que ela fez no livro, Muito interessante. muito única. E eu gostei muito do que ela fez, que ela conseguiu fazer um universo mágico muito legal e os personagens mais famosos não têm magia. Eu achei Tipo, isso muito legal. Eu acho que a gente precisa lembrar que, em teoria, 2 dos 6 têm Não, poder. teoria nada, eles têm, mas assim, por exemplo, o romance principal não é são de duas pessoas que não tem. Que nem é um romance, pra falar a verdade. O seu romance no É o acredito. slow burn sem o clímax. Que eu amo, que todo mundo fica a vida. Gente, o slow burn, ele tem que ser mais valorizado pelo Young Adult. Porque... Eu acho que um slow burn bem escrito é melhor do que um romance todo desenvolvido. Com certeza. Tanto que, por exemplo, o Akotar pegou muito no slow burn do Reason, porque no primeiro. É no final do segundo livro, né, que eles ficam juntos. Mas eles ficam num, tipo... Eles ficam meio. Tipo, é meio amizade implícito. colorida, né, meio, assim. a gente tá falando de quem especificamente? Do Reason. Eu diria que, tipo assim, tá meio... Eles brincam um pouco com isso no meio do livro, mas Brincam. pra mim, eu só considero que eles estão juntos depois que ela descobre que eles são juntos. Depois do capítulo 55, né? É. Eu também. Nossa, é fake, a gente sabe o capítulo. Tá, Um enfim. Aí a gente falando lá de Akotar, mas sabe tudo sobre Akotar. Mas a diferença, por exemplo, Six of Crows é uma coisa que não morre, não vai morrer. E é uma adaptação desperdiçada, porque ficou muito boa a adaptação que eles fizeram. Isso é um tópico que a gente vai Isso é chegar, um tópico. mas assim, Six of Crows dói meu coração. Dói meu coração, porque ficou muito legal o jeito que eles juntaram Sombrielce e Six of Crows. A estilista fez um trabalho perfeito. Eu nunca vi uma caracterização tão boa e não ganhou nenhum prêmio, né? Tinha que ter ganhado. Um absurdo. Tinha que ter ganhado. Não ganhou nenhum prêmio. Eu fiquei indignada. Pra gente sair dos anos 2010, a gente só tem uma coisa a terminar, que é Crepúsculo. Gente, a gente tem que aceitar que Crepúsculo é ruim. Os filmes e os livros são ruins. Ele é bom hoje porque ele virou camp. É por isso que a gente gosta tanto dele. A Bella é a mesma coisa da Claire. A Bella é quase... Eu só não digo que ela é pior que a Clary, porque a Clary... É porque a Bella, ela não tem tantas atitudes próprias. Ela é tão Clary faz sensal muitas que ela não coisas- chega a ser Exatamente. chata. Entendeu? A Claire não. A Claire a Claire você tem ranço. A Bella você só... Ela e a parede branca ali. Não, assim. o livro é muito tóxico. O livro é muito tóxico. A relação é muito tóxica. E tipo assim, eu não sou uma de ficar reclamando, ai, mas é um vampiro de 200 anos e ela tem 17. É fantasia, eu quero ver o vampiro de 200 anos se apaixonando com a adolescente. Isso eu não ligo. Não, pode falar pra mim. Agora, isso não é meu problema. O problema é que, tipo assim, é uma relação que ela é tão tóxica em questão da relação deles mesmo. Tipo, até o Jacob... Gente, o Jacob é um stalker. O Jacob se apaixona pelo ovário dela. É um stalker. É um stalker. E me quebra muito o coração quando eu penso em Crepúsculo, porque eu fico pensando no Charlie, no pai da Bella. Em tudo que... Cara, Crepúsculo, pelo ponto de vista dele, é um filme de terror, né? A sua filha a sua filha começa a desaparecer, você descobre ela uma semana depois numa cidade vizinha, toda quebrada no hospital. Esse namorado dela que fez ela desaparecer, ela continua indo atrás do namorado, o namorado desaparece, a sua filha entra em depressão porque o namorado desapareceu. Ele tem que assistir. E aí, do nada, a filha, com 18 anos, quando se forma no colégio, decide casar. Some por meses. E volta com uma criança de 1 ano. Tem cara de ter 1 ano já. Que começa a crescer, em 6 meses a criança tem 6 anos. Cara, é um filme de terror? É um filme de terror. É um filme de terror? Eu acho que, assim... Sabe qual é a questão de Crepúsculo? É que Crepúsculo foi escrito... A adaptação. Crepúsculo... Não, talvez... Eu não sei qual... É porque eu não sei qual é o intuito dela quando ela escreveu. Todos os problemas de Crepúsculo, se a gente falar que ele vai ficar pra sempre. É que Crepúsculo foi feito de forma séria. Esse é o problema de Crepúsculo. Ele é o crack taken serious. Você já viu... Crack é fanfic de humor. É. E a gente tem a ideia de crack taken seriously, que é o crack levado a sério. Que é quando a pessoa começa uma ideia ridícula e aí ela percebe que tem, tipo, valor essa ideia e ela decide desenvolver ela seriamente. Isso é Crepúsculo, só que não deu certo. Como é que é o nome do filme? Que é Crepúsculo, mas... É que os vampiros... Os vampiros que me mordem. Vampiros que me mordem. Assim. Vampiros que me mordam. É aquilo que devia ter sido Crepúsculo. Crepúsculo... Eu acho que a gente ama tanto Crepúsculo. Eu adoro ver Crepúsculo. Aliás, todo ano eu revejo a série inteira. Crepúsculo é camp.
é a definição de camp. É um negócio exagerado, dramático, desnecessariamente intenso e que é ridículo na sua essência. E é por isso que a gente ama. A gente É. ama o filtro azul. A gente ama a cena de eclipse do Jacob abraçando a Bella na frente do Edward pra aquecer ela no meio da neve. Não, Porque é uma coisa que tão cringe. a gente ama a cena dele cobrindo a mão no laboratório, porque o cheiro dela é É! insuportável. E assim, eu tenho que A dar. gente só não ama o bebê digital, porque É, o o bebê é... A gente só não bebê digital. E eu tenho que falar aqui, eu tenho que fazer uma referência histórica pro melhor momento do cinema internacional, que foi aquela cena da batalha em Amanhecer Parte 2. Cara, eu nunca vi um cinema. Eu juro por Deus, Gente. eu achei que eu fosse me matar, gente. Gente, eu sou nerd. Eu Cara. vejo muito pré-estreia e estreia em cinema. E assim, eu lembro de muitos filmes onde teve uma reação conjunta da plateia muito intensa. Por exemplo, Vingadores 2, onde o Visão segura o martelo. É. A plateia surtou, foi um momento muito E legal. o Ultimato, quando o Steve pega o martelo Quando o também. Steve pega o martelo também. Explode. Eu acho que tem vários momentos no cinema que eu lembro de terem choques, assim. Eu lembro de Em Chamas. A gente teve, assim... Os últimos 2 minutos de Em Chamas, a plateia estava completamente pasma. Porque a galera não leu o livro, né? É. Então a galera estava completamente pasma, assim. Eu nunca senti um silêncio tão intenso. Amanhecer Parte 2 foi uma experiência interessante. Eu nunca ouvi a plateia dessa forma, porque é uma mistura de surpresa e decepção tão intensa. Você fica. É que você não sabe nem reagir, né? Você não sabe reagir. Você não sabe reagir. Porque você acabou de ver... Vamos lá. Eu acho que se você viu a série inteira, você sabe sobre o que ela é. Você chega, tipo, na metade dos personagens morrendo e você fica... eu acho que tem alguma coisa estranha aqui. Sim. Tipo, eu acho que quando você chega tipo, a terceira, quarta morte, mais ou menos, quando a gente começa a ver todos os... quando a gente começa a ver todos os Cullens sendo levados, você fica, ok. Tá uma coisa estranha. Não, a primeira é a Alice. E aí o Carlyle vai atacar ele. Quando o Carlyle morre... A plateia morreu, porque ainda era creível. Porque assim, era o mais... E até hoje, quando eu revejo Amanhecer Parte 2, eu fico afetada com essa hora, porque é uma coisa muito assim... Eles pulam e você não sabe o que vai acontecer. O que é frustrante é que é a melhor cena de luta da série inteira. Cara, e não aconteceu! Que raiva! Sabe? Eu acho que Amanhecer Parte 2 dessa cena foi o que a cena do beisebol no primeiro filme que deveria ter sido, entendeu? Aquela cena do beisebol é icônica. Muito icônica. Ela é icônica. Mas... Ai, o filtro azul é tudo. Aí, vamos... Tá. Aí eu acho que isso a gente pode falar rapidinho. A gente chegou nos anos 2020, mas a gente diminuiu bastante a onda de Young Adult. Ou pelo menos quando o Young Adult está sendo adaptado, ele não está sendo vendido como Young Adult. Então tem muita adaptação de livro que tá ocorrendo, eles não falam que vem de um Young Adult. E a gente tem um gênero que eu particularmente não sou muito fã, mas eu conheço muita gente que é fã, que é o romance trash. O romance trash, gente, é o meia-culpa. É o... como é que é? O meu bad boy favorito, quarterback bad boy. Meu quarterback favorito, eu acho. Um negócio assim, com gente do TikTok, eu esqueci como é que é o nome. Eu sei que vocês amam esse livro. Eu sei que tem uma legião muito devota cancelado no Twitter a esse livro. Mas ele é um romance trash. E assim, não tem problema nenhum você ser um romance trash. Tem gente que tudo gosta de bem. romance trash. Tudo bem, ninguém julga. Mas todos os livros da Hannah Grace, todos eles, sem exceção, são romance trash. Tipo, esse Quebrando Gelo, gente, eu acho que a ideia do romance trash é a graça de você não tem que pensar. Você senta ali, lê e tá tudo bem. É pro momento que você não quer. Se você tá cansado, a gente já faz muita coisa no nosso dia. Às vezes a gente quer chegar em casa de noite, é só ler um negócio que não vai. Você quer só absorver um romance simples e bobo. Viver. Rir de personagens escrachados, assim, talvez. Unidimensionais, sabe? Eu acho que isso que é legal. Tipo, eu não tô falando que os personagens não podem ter complexidade, mas assim. Também tô meio que falando isso. Mas assim, o romance trash, ele ganhou muita atração. Tall Girl. Nossa, Menina Alta, sei lá como é que é o nome do... que foi adaptado pra Netflix, né? Eu não lembro como é que é o nome. O Off Campus. Eu acho que o livro, em teoria, é romance trash. Eu acho que ele é um dos romance trash mais não tão trash. Você acha que O Verão que Mudou Minha Vida é romance trash?
eu acho. O livro talvez não tanto, Mas o do jeito livro que eles mas adaptaram, né? uhum. Pra falar a verdade, as adaptações de romance da Prime geralmente são romance trash. São Você cancelar todas, aqui todas também. É. elas. Eu acho que, eh The Summer I Turned Pretty tinha que ter uma adaptação tal como Para Todos os Garotos que eu Amei. É. A primeira adaptação, o primeiro filme de Para Todos os Garotos que eu Amei é uma adaptação série bem feita. O segundo e o terceiro são romance trash. Posso falar um negócio polêmico? Hum. Eu não acho que Vermelho, Branco e Sangue Azul seja um romance trash, mas o jeito que ele foi adaptado Sim, pro cinema sim, virou um romance. eu concordo. Porque ficou uma coisa muito. O livro de. É, esse livro do. Eu sempre sei, Vermelho, Branco e Vermelho, Sangue Branco e Azul. Sangue Azul. É, o livro, ele é um crack que virou sério, porque a ideia de ser o filho da presidente dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra é É um crack, ridícula, é é um ridículo, é crack. ridículo. É, porque crack, gente, é a ideia de que você tem que estar alucinando pra você inventar um negócio tão surreal. Então ele é um crack. Só que ele foi escrito de uma forma séria. E ele deu certo de uma forma séria no livro. Só que a adaptação, ela caiu mais pro humor. Porque o Vermelho, Branco e Sangue Azul, ele acabou virando um crack que foi levado a sério, porque, por causa dos temas de homofobia, temas políticos, temas de É, imigração, temas de racismo, política americana. Então, assim, acaba que você acaba meio que sendo obrigado a levar aquilo ali a sério, porque tem uns temas que é. são sérios. No filme, não, eles meio que tiraram tudo que. Eu acho que assim, os anos 2020 são um pouco tristes pra Pra Young Adult, adaptação é. Young Adult, é. Mas aí a gente entra na questão que você colocou aqui da supersaturação no mercado e Uhum. da diminuição de qualidade, né? Da qualidade ter caído. A minha primeira opinião sobre isso é que a qualidade caiu não só pra Não, romance, caiu pra não só tudo. pra Young Eu Adult. acho que tem muito a ver com o crescimento do streaming também, né? Sim. É. Porque você tem um lançamento menor pra produção e a produção vai sair no streaming, não vai sair no cinema de qualquer jeito, a maioria não sai no cinema, ou sai no cinema por 1 ou 2 semanas só. A arrecadação é menor, então porque você É. vai investir. A quantidade tá superando a qualidade. É. Eu acho que a questão é que isso é uma teoria. Eu acho que é até uma teoria bem sólida, e que a gente tá vendo muito na comunicação social, que é a ideia de que a gente não tem mais uma cultura unificada de entretenimento. É. Então, quando você era criança, todo mundo via a mesma coisa porque não tinha tanta opção. Então, todo mundo ia pra casa e via Walking Dead. Todo mundo ia pra casa e via a mesma novela, via os mesmos canais, via os mesmos filmes, independentemente se você necessariamente gostava de uma coisa ou É. não. A gente Então, acordava sábado, 8 horas da manhã, pra gente ver os mesmos programas na TV. exatamente. Então a gente ia pra escola no dia seguinte, a gente ia pro trabalho e estava todo mundo falando da mesma coisa. Então você tem, por exemplo, você via Breaking Bad, você via House, e você ia pro trabalho e todo mundo também viu, porque é o que tinha pra assistir, não é? É, e isso gerava uma cultura unificada. Hoje, por causa, tipo, do crescimento do streamer e da quantidade de conteúdo sendo lançado o tempo todo, o crescimento do YouTube, eu acho que também colaborou Uhum. pra isso, é, você tem uma cultura mais diversificada, que é legal, todo mundo tem algo pra assistir que é feito pro seu próprio gosto, mas a gente quebrou muito essa ideia de interação baseada no Sim. consumo. Então a gente não tá consumindo as mesmas coisas, por isso a gente não tá interagindo da mesma forma. Então, o que isso gerou é que a gente tá, assim, um pouco mais alienado um dos outros, e essas empresas estão lançando, assim, livro, adaptação atrás de adaptação, filme atrás de filme, série atrás de série. O Netflix é imparável. Imparável. E o meu problema com o Netflix é que eles não terminam uma série antes de lançar outra, eles ficam cancelando as séries É uma atrás porque da o outra. Netflix, como ele não tá botando dinheiro pra fazer algo bom, ele prefere fazer 1 ou 2 temporadas pra ter o impulso de um lançamento novo, e É. uma vez que você precisa manter uma audiência consistente pra outras temporadas, ele cancela porque ele não tem isso, porque a série não é boa. E aí as iniciativas que a gente tinha antigamente, por exemplo, Príncipe Dragão, que é uma coisa que começou no Netflix e Ai, agora eles estão querendo fazer uma é tão iniciativa privada. É bom. muito bom, e eles estão fazendo uma iniciativa como é que é o nome? King. É como você. As pessoas dão dinheiro pra fazer aquele projeto acontecer. Sim. Eles fizeram uma iniciativa dessa. E parece que vai sair agora no YouTube de graça uma nova temporada. Então, assim, mas é uma coisa. Isso eu fiquei chocada que existe, porque é uma coisa que, assim. Se fosse 10 anos atrás, eu super acreditaria, mas hoje em dia é inédito isso da gente se juntando pra fazer uma série nova acontecer, sabe? Eu acho que a questão é que, eh, a gente não tem mais esse poder, porque eles não precisam, tipo, É. da gente, porque eles têm milhares de séries que eles podem lançar em um mês.
Assim, isso é muito frustrante pra mim, porque e aí a gente entra, tipo, numa maior tragédia da televisão, que é Six of Crows. Six of Crows tinha tanto potencial, teve muito potencial, né? O casting todo era perfeito, o costume era perfeito, o roteiro tava perfeito. Eu nunca vi uma adaptação de uma ambientação tão bem feita. Então, enfim, até os jeitos que eles adaptaram os poderes. Os poderes, o background, o figurino foi adaptado perfeito. Tipo, pensa. Tipo, a gente fala que leitores são meio chatos com isso, né? A adaptação nunca tá perfeita. Mas é porque também, né? Essa gente- estava perfeita. Essa tava perfeita. Inclusive, a gente às vezes é chato com mudanças, né? Até as mudanças que eles fizeram eu Não, o gostei. cast é muito bom. Eu gostei. Porque o que eles fizeram é que você tem a saga mais popular, é a duologia que vem depois da trilogia de Shadow and Bone, que é Sombriosos. E o que eles fizeram é que, ao invés de forçar as duas histórias a estarem juntas, eles colocaram os personagens dos livros seguintes, o que eles estariam fazendo durante o período dos primeiros livros. Eles tiveram que mexer um pouco na timeline, porque, em teoria, o primeiro livro acontece, o quê? 1 ou 2 décadas antes. Então eles deixaram os personagens um pouco mais próximos na linha do tempo, mas eles É mostraram menos tempo pra antes, gente. são 5 anos antes. Porque tem o Nikolai também, ele aparece depois em Six of Crows. Ai, Nicolai. Então eles colocam esses personagens, o que eles estariam fazendo. E eu gostei do que eles fizeram. Porque ficou muito característico, ficou certinho pro personagem. É claro que eles estariam fazendo aquilo lá. É óbvio que eles estariam numa geringonça passando pelo negócio, Pela fenda e estariam roubando, tentando roubar alguma coisa pra lá. E eu gostei muito do que eles fizeram com a protagonista também, com a Alita. Porque. É a Alita? É... Com a protagonista. Aline? Um negócio assim. Alina. Alina. Porque nos livros eu achava que ela não tinha muita personalidade. E a atriz conseguiu interpretar ela de um jeito que ficou muito bom na série. Né? Criou uma personalidade inteira pra ela que ela não tinha ali. Até o mal, na série, a gente não gosta. Na saga, a gente não gosta dele. No livro, Ele na tá série, melhor. tá perfeito. Eu acho que ele é o personagem que eu mais senti a diferença. Não, vai sentir. Como é que é o nome dele? O Cass. O Darkin, qual é que é o nome dele? O Ben O Ben Barnes. Barnes. Ah, gente, pelo amor de Deus! Gente, Como é botar que o Ben pode? Barnes Gente, pelo amor foi genial. Foi uma escolha Sabe perfeita. por quê? A questão do Darkling é justamente essa no livro. O Darkling, ele é uma pessoa horrível. Ele é uma pessoa horrível, mas ele é. Mas ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele seduz ela e ele seduz a gente. E você luta contra a ideia de que ele é do mal no final do primeiro livro. Você fica defendendo Não é ele até o possível. final, vendo ele fazer todos os absurdos do mundo. Não, e ele te convence em vários momentos. Então, assim, botar o Ben Barnes é genial. Porque você tá usando já o amor e o carinho do fandom, de vários fandoms, Porque ele por um foi ator. ele tinha sido do fancast como Dark Sim, desde o não, começo. e a gente tá usando já o histórico do ator, Uhum. que ele sempre foi, assim, muito amado pela cultura do fandom. Ele foi o Caspian, cara. Então, tipo assim, a gente gostava muito dele. E você colocou ele num papel que é perfeito pra ele, ficou perfeito. eu Tanto amei. que até a série acabou tem anos, a saga acabou tem anos também, mas até hoje tem gente que debate se o Darkling é vilão ou não. Até hoje tem gente que tem esse debate. Gente, o Darkling é um vilão. Pelo ele é amor um de Deus. vilão. Pelo amor de Deus. Ele é um ditador. Ele é um homicida. Mas assim. Mas ele é lindo. Ele, Ele é o Ben Barnes. ele é o Ben Barnes, sabe? Ele foi um dos únicos. Eu acho que ele e o Cass, a Inês e o Jasper são os personagens onde eu comecei a imaginar no livro com a cara dos atores. Eu também. E o Wylan O Wylan. também, porque eu depois. É que agora eu não consigo mais ver ele com a cara do ator, porque ele fez o Orfeu no Hadestown, em Broadway, e agora eu só consigo ver ele como Orfeu, porque ele ficou perfeito. Ai, mas ele ficou perfeito em Redstone. Outra adaptação que foi escrachada também, eu acho, é o Fanado da Senhorita Peregrine. Que foi até o Tim Burns que fez a. Tim Burton. Sabe qual é a minha questão com essa adaptação? É que eu não acho ela tão ruim. Não, ela não é ruim. Eu acho que foi uma oportunidade perdida. Porque você tem o diretor perfeito. Eu acho que ele é o diretor perfeito porque a essência do universo, do storytelling dele é perfeita pro livro. O livro, ele é macabro, ele é esquisito, ele é perfeito pro tom Destaque para esquisito. Detalhe pra É esquisito. esquisito. É perfeito pro Tim Burton. E eu achei a Eva Green outro papel perfeito. Eu acho que ela ficou perfeita como a Miss Peregrine. Ela ficou perfeita. Até o Asa Butterfield como... Sim. Eu gostei muito. Eu gostei de toda a caracterização. Eu acho que eles podiam não ter trocado os personagens da Emma. Também. Trocado, mas eu acho que ficou muito bom. Os Etéreos ficaram maravilhosos. Sim. Tudo ficou muito bom, mas aí eles não fizeram 2. Não fizeram 2. Mesmo com as alterações que eles fizeram, se eles tivessem continuado com a série, tinha tudo pra virar uns Jogos Vorazes da vida. Não, eu acho que foi triste. Eu acho que foi meio triste. Eu acho que também Foi. o marketing também não foi o melhor. Eu acho que
foi uma saga de escolhas ruins que acabaram levando eles a isso. Mas, É. assim, é uma adaptação respeitável, eu acho, na É minha uma opinião. adaptação respeitável. Eu também, né, comparado às outras que a gente tem. Eu tenho uma raiva particular. Eu tenho uma raiva particular com muita coisa. Mas, assim, eu tenho bastante raiva com a série Instrumentos Mortais. Cara, eu vi a série Porque o antes que de que ver o filme. aconteceu? Tipo, o que que aconteceu? O que que rolou? Tipo, a gente pegou os 6 livros, a gente sabe qual é a impressão pra mim? É que os 6 livros eram, tipo, bacias de miçanga, a gente pegou uma colher de cada um e tacou num bowl e fez uma história com pedaços de cada um dos livros. É. E ficou uma confusão. O Sebastian apareceu, eles misturaram vários plots, aí eles começaram a criar o próprio porque eles não tinham mais plot do livro pra seguir. É, Ficou assim, uma o filme eu confusão. gosto. O filme com a Lily Collins Eu eu acho o gosto. filme melhor do que as pessoas dão crédito. É, Eu eu acho também que acho. seguiu melhor a história e trouxe uma ambientação melhor do que. Cara, O sabe qual CGI é? ficou muito bom Sabe também. qual é o erro fatal pra mim da série em questão de adaptação do ambiente? Ter tecnologia nos Shadowhunters foi a pior escolha que eles podiam ter feito porque estragou toda a ambientação do livro. Cara, isso aí Eles não é. têm tecnologia. Eles não são do nosso mundo. É uma coisa que me dá. Eu tive esse problema com E eles Crescent têm, City tipo, também, sabia? holograma, Eles têm têm. rolês assim, eu tô tipo assim, oi? E é engraçado, porque assim, eu vi a série e o filme antes de ler os livros. E aí eu cheguei no final do segundo livro e eu e eles são irmãos, e aí eu fiquei meio confusa e aí eu abandonei, porque eu falei assim, o que que eu tô consumindo, né? Então, pra mim, todo o universo de Instrumentos Mortais é uma grande. Eu não sei o que tá acontecendo. Cara, eu acho Eles que. misturaram vários livros, foi isso que aconteceu? Então, basicamente, tipo, Instrumentos Mortais, ele é um incest baiting. Então, ele não tem incesto de verdade, mas ele brinca com a ideia. Então, o meu problema é por que que ela foi brincar com a ideia? Amiga, mas na época tava bem famosinho. Sério? Na fanfic tinha muito, vários livros sobre Step Brothers, essas coisas. Você não lembra disso? Teve Não uma lembro época que a disso. galera tava muito fixada em incesto dessa forma. Então foi isso que ela tentou fazer. Mas o que eu acho da Cassandra é que Instrumentos Mortais foi o primeiro livro dela e dá pra ver, dá pra notar. A partir do quarto, que ela já cresceu e já escreveu outras séries, a escrita dela melhora. E ela começa a focar em outros personagens. Então você tem múltiplos pontos de vista de personagens secundários que são muito bons. Porque chega um ponto que você tem que abandonar aquela E besteira que você fez, né? as melhores séries dela, pra mim, por exemplo, é Artifício das Trevas. Eu acho que é uma série muito legal, muito bonita. O universo dela cresce. Ela desenvolve o universo dela, que é muito grande, de uma forma tão boa, tão, assim, bem feita. Você toca em todos os pedaços do mundo. Os spin-offs são maravilhosos. O único erro dela, pra mim, foi os primeiros 2 livros de Instrumentos Mortais, que foi a Clary e o modo como ela conduziu. Foram os únicos que eu li, eu tenho que dar uma segunda chance. Eu acho que sim. Porque a questão é que, tipo, literalmente pra mim, tipo, era o primeiro livro dela, dá pra ver. Dá pra notar que é o primeiro livro dela. E aí ela cresce de uma forma que eu não esperava. Tipo, eu não esperava. Porque O uma coisa terceiro livro já que. é, tipo assim, uma coisa muito mais agradável. É, E aí você entra. As melhores séries, todo mundo defende muito Peças Infernais, que é a série que vem sim. antes de 1880. E é tipo assim, é o. Eu vou te falar agora, se você quiser. Se você ler Peças Infernais, você nunca mais vai ver nenhum triângulo amoroso da mesma forma. Porque ela escreveu o triângulo amoroso perfeito. O triângulo amoroso Pra perfeito. mim, a solução de qualquer triângulo amoroso é virar um trisal. É. Eu vou. Eles não são Vou dar necessariamente uma um chance. trisal, porém, é o triângulo amoroso perfeito. Os 3 são amáveis, os 3 se amam de forma genuína e você não sente que tem um caindo mais pra um lado do que o outro. E todos eles têm chance de estarem juntos em algum momento da história. E Cara, ela eu vou ler. literalmente, ela faz. É o triângulo amoroso perfeito. Se você me perguntar qual é o melhor triângulo amoroso já escrito, é Peças Infernais. É tipo o melhor triângulo amoroso. Mas é uma adaptação que sofreu. É um universo que é muito bom de se explorar e que sofreu. Mas também tem adaptações que ficam melhores do que o livro original. Tem. Por exemplo, eu vou falar de Divergente. Porque o final de Divergente no livro eu fingi que não existe. Eu acho que o final de Divergente, ele é meio que um trauma coletivo. É. Porque eu acho que ninguém esperava. Eu nunca tinha visto isso no Young Adult. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Ninguém espera. Gente, Porque. eu não vou falar que é spoiler, porque esse livro saiu há 15 anos É, atrás. pelo amor de Deus. Mas morte de personagem principal é uma coisa muito E o rara. que foi o namorado dela ficar com a melhor amiga depois? Gente, fica feio, sabe? Tem o limite namorado. pra tudo. Detalhe, a melhor amiga é que ela matou o namorado. Lembra disso? Verdade! Nossa! Gente, tem limite pra tudo, sabe? Eu acho que assim, a melhor coisa. Eu não era tão fã de Divergente.
no começo porque eu achava que, Uhum. assim, por que é você pegar as estruturas básicas do young adult de distopia e você colocar lá e, assim, É assim, sabe o que eu acho? Eu acho que Divergente, ele é muito, eh, ele é o suficiente. é o Ele suficiente. não tem nada de especial, ele não é um Jogos Vorazes, ele não é um Renegades. Se ele não tivesse sido adaptado para o cinema, a gente nem ia saber que livro é esse. Ele é básico, na minha É. opinião, ele é bem básico e, assim, eu acho que os personagens são um pouco, assim, A Therese não tem personalidade também, ela tá na mesma categoria da Claire da mas eu acho que dela. o For também não. É o fato mesmo a Nenhum personalidade do dos Forrest é ser gostoso. É que, né, é. é. É verdade. A personalidade dele é que ele tá sempre assim, ó. É tipo Fazendo quem? É praia. personalidade Mas exatamente. o que eu acho é que, tipo assim, sabe qual é a questão? Eu acho que o livro, ele explora melhor o universo do que os filmes. Com certeza, com Eu meio certeza. que ignoro o terceiro filme, porque eu acho que a gente foi pra Marte por algum motivo e eu fiquei meio tipo, De Divergente? é, o A gente terceiro foi pra livro, Marte? Convergente. Você lembra de Convergente? A gente foi pra Marte no terceiro livro? A gente não foi pra Marte de verdade, mas o modo como eles fizeram o Ah, mundo tá, que além susto. da. O modo como eles fizeram o mundo além da fronteira, eu fiquei tipo, gente, é Não, eu não Marte. entendi, eu não entendi o que Porque é uma sociedade abandonada, tipo, eu não sei por que que a gente virou Marte. Mas eu acho que o primeiro e o segundo filme são bem feitos. É que eu acho que tem um problema estrutural na história de Divergente pra mim. Os dois personagens um principais. É, tem muitos. Mas assim, eu acho que principalmente é a questão de. Você tem dois personagens, principalmente, ou mais de três, que são escolhidos pra uhum. resolver a parada. Só que eles vão piorando tudo. Eles Nossa, conseguem o- os dois fazem tanta merda. Tipo, ele faz uma cagada universal no segundo livro e ela faz uma cagada enorme no terceiro. Os dois fazem problemas tão grandes que geram morte de outros personagens e pioram a situação deles em vários eu acho momentos. que tá tudo bem o personagem errar, mas ele tem que consertar a cagada dele depois, entendeu? Não, eu acho que tem que ser, assim, cagadas É, justificadas. Então, por exatamente. exemplo, o que eu gosto. O meu TCC da escola foi sobre o Alec de Instrumentos Mortais. O que eu amo dele é que ele faz muita merda, mas ele tem. Ele é racional. Tipo, as merdas dele são É. justificadas E por um você entende que pensamento naquela lógico. situação, você estando naquela situação, às vezes você faria a mesma coisa, sabe? Exatamente, você reconhece que, por exemplo, inveja, isso é a maior crítica do personagem dele, que ele é muito invejoso. Mas ele é um sentimento É um humano. E sentimento ele humano. reconhece que isso tá gerando problemas, ele se conserta e tal. Então, tipo assim, é isso que eu gosto de personagens, assim, é que eles são mais complexos. Eles não são, tipo assim, fez a cagada por fazer, sabe? E eu acho que A Claire. a Clary, o 4 e a 13, eles fazem cagadas por fazer. Eu acho que fica meio. É, e uma coisa que eu não gosto muito da Tris também é que ela é a escolhida porque ela não teve escolha e ela nunca soube lidar com isso, porque ela é divergente, entendeu? E aí É. ela tinha, pra ela sobreviver, ela teve que fazer aquilo lá que ela fez, e ela meio que assim, eu gosto quando o protagonista, o escolhido, assim, ele escolhe estar ali naquela posição. Porque Uhum. você vê que a pessoa olha pro desafio de outro jeito. Às vezes não, ela tava tentando, de qualquer momento, ela tava querendo. Eu acho que. Sabe o que acontece com Divergente? Eu acho que todos os personagens parecem muito unidimensionais, porque é o que o plot pede. Porque É, a ideia de que você é 100% de uma coisa. Você não é uma mistura de diversos sentimentos. Só ela é a mistura de diversas mas aí ela características. deveria ter personalidade. Mas aí ela deveria ter uma personalidade. É, Então todos os personagens. Tipo, se você ler fanfic de Divergente, muitos personagens são, tipo, feitos de uma forma muito retinha, é, porque ele é da audácia, portanto ele é o 100% For, isso. é que a gente descobre depois que o For, ele é divergente também. É que a questão da divergência em Divergente é que, primeiro, eles explicam que é se você não é 100% alguma coisa, você tem uma É, mistura de um pouquinho de tudo. Independentemente se for, tipo, 50% um, 10 outro e tal. sim. E aí a gente descobre no terceiro livro que não é isso. Não é bem É você assim, ser igualmente todos eles, 20% de cada um. O que não existe. Não é assim que o mundo funciona. Mas a gente passa pano porque é pra ser creível. é. E aí o 4, eu continuo falando Thor na minha cabeça. O 4, ele acaba perdendo a divergência dele, e isso é todo um plot no terceiro livro, que ele perde a divergência dele. Eu tô tipo, E assim, ai. eu entenderia ele ser um personagem que a única personalidade dele é ser gostoso, se ele fosse assim, cara, ele é audácia. A personalidade dele é ser fortão, ser gostoso e pular os muros lá, tipo, lá É, do trem, etc. Mas não, ele já é apresentado como um personagem que tem uma divergência, ele também tá ali numa posição que ele é. deveria. Ah, não sei, Eu gente. acho que muita questão de escrita. Eu acho que se ela É. reescrevesse Divergente. Ela vai reescrever. Eu sei, eu ia chegar nisso. Desculpa. É, se ela reescrevesse hoje, eu acho que teria mais impacto, seria mais bem feito. Eu acho que a primeira escrita de Divergente não deu muito Eu certo. acho que vai ter bastante. E ela vai fazer um EU.
se a atriz escolhesse a abnegação, acho que você vai fazer um universo totalmente igual a fanfic. Mas eu acho que, assim, ela escolhendo a abnegação, eu não sei o que vai sair disso aí, não. Porque a abnegação, assim, com todo respeito à abnegação, é... Eu quero falar que a abnegação é sem graça, mas é porque a gente vê a atriz narrando pela audácia, né? Tem essa. É. Eu acho que tem isso. Também, eu também acho. Porque a gente vê muita coisa acontecendo na abnegação que é contra É, o eu que em acho que teoria vai é pra ser. ser... Vamos ver o que vai sair disso aí. Vamos ver, eu acho Próximos interessante. capítulos. E a gente tem, assim, eu acho que a gente já falou basicamente todos os É. tópicos, mas eu não sei se tem algum livro que eu não mostrei, eu acho que não. Eu ia mencionar que tem adaptações que elas podem não ser fiéis, mas elas são tão boas que a gente ama. E eu ia falar de Percy Jackson. Cara, A gente ama muito. Vamos lá. vamos falar... Você está vamos. mentindo Cara, se você fala que você não gosta do filme com Logan Lerman. se você falar que você não acha icônica aquela cena que o Percy pega o iPod dele pra ver o reflexo da Nossa, medusa e tá tocando, não. acho que tá tocando Se você Lady não Gaga, acha, Poker Face se no você não fundo. acha icônica a Lady Gaga Gente, tocando Lady pelo Gaga amor de Deus. no cassino você está mentindo. É muito a bom. essência dos anos 2000. A Aquele essência filme é a dos anos 2000. essência dos jovens dos anos 2000, os jovem emo gótico dos anos 2000. Porque o Percy tem essa... Nossa, é muito Cara, bom. é muito bom. O filme, em geral, assim... Acho que a personagem da Annabeth poderia ter sido bem mais desenvolvida. Sim, não. É O um Grover blockbuster ficou, superficial. É um ele blockbuster, mas ele é assim, bom. gente, mas é que nem alguns dos filmes dos Vingadores, você vê lá, é que nem Crepúsculo. Você pode não achar que é a melhor coisa já feita, mas você tá lá com sua pipoquinha, você tá assistindo, entendeu? Eu acho que é aquele caso de que você criou algo novo que deu certo. Eu acho que é a mesma questão com Vampire Diaries, por exemplo. Você fez algo novo que é bom, deu certo, com a mesma essência. Acho que muita série é assim, eu acho. Que você pega algo e você... Mas é que tá, eu não sei se Vampire Diaries é considerado algo novo, porque lembra de Minha Babá é um Vampiro? Não, sim, mas eu tô querendo dizer comparado com os livros. Ah, não, tá, Tipo, os com livros, certeza, com certeza, com certeza. tipo, gente, Vampire Diaries é muito longe da sua versão Eu nem li os livros, eu literária. nem sei o que Tipo, acontece. pra você ter noção, o Damon fica com a Bonnie. Hã? É outro universo, tô falando, é um mundo completamente diferente. Gente, Mas a série é fofoca. muito boa. Tem o Triângulo Amoroso também no livro? Não é igual a série. A série, ela muda muito, tanto os personagens quanto o papel deles na história. Então eu acho que isso faz uma diferença enorme. E assim, apesar de ainda assim, em teoria, Vampire Diaries não é bem Vampire Diaries, é outra coisa. Mas eu gostei. Acho que todo mundo gostou. Vampire Diaries é muito bom, assim, é uma boa série dos anos. E eu acho que 2000. é boa também, porque na época que ela foi lançada, ela foi Sim, eu acho que a gente dá mais crédito pra Crepúsculo por causa da ascensão de vampiros, mas eu não acho que foi Crepúsculo sozinho. Não. Porque foi Crepúsculo e Vampire Diaries ao mesmo tempo que eles É cresceram. a mesma coisa com Rock agora. Porque Gente, assim, o Rock. começou com Rivalidade Ardente, mas aí teve. Você que falou isso, teve As as Olimpíadas, e agora tem Olimpíadas. Off-Campus, e agora vai ter mais uma segunda temporada de Rivalidade Ardente. E agora, minha For You é só Rock. Eu só vejo gente falando de Rock e eu estou apaixonada. É pra vocês verem que fandom Teve os livros da Hannah vai Grace ser também. os livros da Hannah Grace. Fandom gira o capitalismo. Sim. O mundo do entretenimento é girado pelo fandom. A gente decide tudo. Então, por que rock? Eu vi muita gente falando que as pessoas pegaram. As empresas pegaram errado que ficou famoso de Hidden Driver, né? Porque eles acham que o rock é o que fez sucesso. E, tipo, gente. Não, fez sucesso por causa do romance, mas agora, eu não sei, eu sei tudo sobre rock agora. Eu fui atrás de pesquisar. Também. Eu assisti nas Olimpíadas. Eu assisti também, eu assisti o Stanley Cup, a final. Juro por Deus. Você nem conhece os times. Não, agora eu tenho meus assistir. times. Agora eu tenho meus times, eu virei. Porque eu já parei. Porque o pessoal do fandom, o Thunder, sempre gostou muito de rock por causa dos Penguins, né? Da Filadélfia. Sim. Do Sidney Crosby. Porque ele é um Agora RPF. Agora os tubarões também estão muito, muito sempre foi um bom. negócio meio parasocial, assim, uma coisa meio RPF. E agora com essa desculpa aí da... Não, rock e Fórmula 1 no Tumblr por algum motivo. É porque é que nem... o Fórmula 1 é porque são poucas pessoas, você consegue se identificar com elas. Você tem que decorar o nome de 20 pessoas só. Futebol você tem que decorar 20 pessoas em cada time. É verdade. Entendeu? Interessante a análise de fandoms de esporte. E o rock, eu acho que ele é muito famoso pela conotação sexual. Porque é um esporte de muito contato físico. Muito contato físico, né? E você é um esporte que é liberado pra cair na porrada. Então, assim... A gente entra na questão... Hidden Driver não é Young Adult. Rivalidade Ardente não é. Não é. Por não quê, é gente? Porque
pra você ter essa complexidade, essas camadas e tal, você precisa ser acessível pro jovem também. E, portanto, não pode ter conteúdo explícito. É, e ele tem, É. ele tem uma profundidade muito bacana com assuntos de. Tanto negócio da Rússia, do Ilha, negócio de sexualidade, de Eu acho que ele tem. autismo. Ele não foca nisso no Não primeiro foca livro. nisso. O segundo livro ele é muito mais focado O nisso. primeiro livro é mais romance trash, o É. segundo livro é um negócio mais sério. Inclusive, foi o primeiro livro de Game Changers é muito romance trash. Ah, com E certeza. aí ela foi É um crescendo, assim. coffee shop you. De Vingadores. Gente, vamos lá. E é sobre, sabe? Tá tudo bem. Mas eu acho É que legal. eu acho que isso é interessante de realçar, é que você você pode ser mais de um gênero. Então, por exemplo, o Trono de Vidro, ele é young adult, então é jovem adulto, até o quinto livro. Que A aí. partir do quinto livro que tem sexo, no quinto e no sexto, já é um livro de adulto. Tem uma nova categoria que a gente tá tentando fazer, que é new adult. Eu Não tá acho dando muito certo por eu não enquanto. acho que ela dá muito certo, porque ela não funciona na questão de substituir young adult, Mas na aí, minha por exemplo, opinião. no caso de Trono de Vida, a gente tem um caso de que o livro vai amadurecendo junto com as pessoas que estão lendo ele, entendeu? Sim, e os personagens também. Os personagens vão amadurecendo. Isso eu acho muito legal, porque, por exemplo, a Kotar, ele é new adult desde o primeiro livro. Sim, E o Heated Rivalry, desde o começo, ele já também é a mesma coisa. sim, O Trono de Vidro, não. A autora começa o primeiro livro quando ela tinha 16 anos. sim. E ela vai crescendo, desenvolvendo. Ela vai crescendo, eu acho que passa alguns anos nos 6 livros e São 2 assim, anos. e o que acontece, eu acho que ela era um pouquinho mais velha, acho que ela tinha 19. Ela tinha. O primeiro livro, primeiro mesmo, O Trono de Vidro. Assim, a Lâmina da Assassina, ela tinha 16 pra 17. Ah, tá. O Trono de Vidro ela tinha 17 pra 18. E Porque no ela chega final a ela 19. termina. Ela chega a 19 e faz 20 no último. Quase fazendo 20. Aí o que eu acho que é interessante é que você também entra na questão da subjetividade do que é conteúdo explícito. Uhum. Então, o sexo de Trono de Vidro, ele não é Não um é sexo explícito. muito intenso, nem muito explícito. Ele é bem feito por trás da cortina, Mas você não tem como esconder o que tá acontecendo ali, mas sabe? você não tem como. Não tem. Você entra, não tem o corte de cena. E eles É, voltaram. ela Então, usa assim. muito bem as metáforas narrativas lá. Ela Muito bem, usa. muito bem, muito bem. É. Tipo, os poderes, principalmente, que ela É. usa pra envolver. É diferente de Acotar. Acotar, o sexo é explícito. Acotar é um livro que eu, eu quase não digo que nem o primeiro é jovem adulto. Não, o primeiro não é jovem adulto, porque Porque é já menos tem. explícito, mas já tem. É, A Sarah J. Maas com o aço envolto e veludo dela. Esse termo que ela mano, usa. ela ama Ela essa frase. ama essa Ela ama frase. essa frase. Ela usa isso desde o primeiro livro de Acotar. E a gente entra também na questão que conteúdo explícito não é só sexo. É. Então, por exemplo, Game of Thrones é. Tem tradução de Game of Thrones? Guerra dos Tronos. Guerra dos Mas é Tronos. Game of Thrones. É que a gente usa Game of Thrones. Ninguém fala Guerra dos Tronos. Game of Thrones, ele é explícito não só porque ele tem sexo. A violência dele é explícita. Violência também pode ser explícita. E outros tipos de atitudes explícitas. Então, tipo, por exemplo, a violência que a gente tem em Game of Thrones não é a mesma violência que a gente tem em Instrumentos Mortais. E isso acontece em Trono de Vida também. A violência que a gente tem no quinto livro, Nossa! ela é muito explícita. E é uma violência que, assim, ela é semelhante à violência dos primeiros livros, uma coisa da chicotada, Tipo, mas, o conceito. mas o A ideia, contexto. mas o modo como é feito. É tipo você ter um desenho em chibi e um desenho em realismo. Então você tem o mesmo desenho, o mesmo objeto, mas você desenha de forma E a diferente. Sarah J. Maas fez isso muito bem, porque nos primeiros livros você vê a violência de um jeito, tipo assim, young adult mesmo, um jeito meio assim, faz parte. A violência de Reino das Cinzas, do começo do livro, que ela sendo torturada, é uma coisa assim que Gente, você fica. Não, uma das últimas cenas de Empire of Storms, Nossa, Império das nossa. Tempestades, que ela sendo chicotada e colocada na caixa de ferro. E ela, tipo, as explícito. descrições explícitas do sangue na areia e assim, Não, da pele caindo nas costas sim, dela. o pano sangrento que o Rowan acha depois. É uma coisa, nossa, eu vou chorar. Como é que é o nome disso? O treco que coloca na cara? A máscara de ferro A dela. máscara de ferro que colocam na cara dela. E a descrição dela sem conseguir. As descrições de Reino das Cinzas, do Ken mexendo com ela, são muito explícitas, muito explícitas. Dela, a coisa dela não ter mais cicatrizes, porque raspam toda. Ela é toda queimada. Isso, E o Ken, a nossa. violência sexual do Ken com ela também é uma coisa Não, assim. é tudo muito muito explícito. pesado, muito pesado. Então a série realmente cresce. Então, isso é uma das séries que eu falaria, tipo, se o seu filho vai ler, talvez espere um pouquinho, porque ele vai querer ler até o final. E os últimos 2 livros são bem pesados. E assim, e a Kotara, por exemplo, é explícito sexualmente desde o primeiro, mas a parte da violência em si, eu não vejo muito sendo explícita. Eu não lembro de nenhuma cena de violência explícita, assim, de verdade.
Hã, eu também não. Eu acho que tem algumas cenas desconfortáveis, até pra criança. Então, por exemplo, Tem. eles arrastando as irmãs dela e forçando elas Essa dentro do cena toda é caminhão, perturbadora. é uma cena É perturbadora. perturbadora. Eu acho que tem conteúdo perturbador, assim. A cena do parto da filha também é perturbadora. No último, no último livro. A eu acho que ela arrancando as flechas das asas. Nossa, as asas do Cassian também. É, tá. Nossa, essa cena é bem pesada. Eu acho que se a gente tivesse. Eu acho que no próximo livro vai ter descrição, por exemplo, do que aconteceu com as mãos do Azriel. Isso aí vai ser explícito. Tenho certeza. É, É. eu acho que vai ser interessante. Eu acho que a gente tem essa questão de coisa espírita. Eu acho que a gente tem também, tipo, tem limites também, tipo, eu acho que distopia tem um pouco mais espaço pra você ser violento dessa É. forma. Então eu acho que, se você pensar bem, muita coisa de Jogos Vorazes é É explícito demais. É horripilante. horripilante. Do Horripilante. começo ao fim. Até. Eu faço aqui a defesa de que Jogos Vorazes é horripilante do jeito psicológico. Sim, A violência é sim, muito psicológica, é muito pesada. sim. O último livro, Crônicas Jesus. Lunares. Crônicas Lunares é Os muito bom. dedos, quando ela perde os Os dedos. dedos, nossa. A violência psicológica também, em Crônicas Lunares, é muito forte. Não, e a violência também. Porque são ciborgues. Sim. Então toda vez que ela perde um braço ou um pé e ela tem que trocar, tipo, é E visceral. as pessoas em volta não levando a sério aquela coisa que tá, tipo É assim. visceral, é visceral. E já começa no visceral com ela trocando o pé dela pequeno por outro e você, tipo assim, meu Deus, ela tá arrancando o próprio pé, sabe? É uma Assim. coisa que não é pesada, mas você já. Nossa, Crônicas Lunares, eles vão adaptar pra animação agora, vai ser. Eu tenho muita altas expectativas. Eu acho que mais séries tinham que ser adaptadas pra animação em vez de live action. Crônicas Lunares é muito foda. É muito. É muito. A Marissa Mayer, em geral, ela É uma das tem. melhores adaptações de. Sabe o que eu acho que é o poder da Marissa Mayer? Ela é muito boa em adaptar conceitos super, super saturados no nosso mainstream, que ninguém aguenta mais, de uma forma única e original. Porque ela pega, por exemplo, Crônicas Lunares é focado no continente asiático. É uma Sim. coisa diferente de ver. Ela E também. a Cinderela é um ciborgue. É Cinderela, um ciborgue. Essa coisa de fazer a Cinder, um ciborgue, a Scarlet, do negócio do lobo mal que ela fez, Isso. a Branca de Neve, o negócio que ela fez, a Cress, o negócio da torre dela ser um Ser um satélite. satélite. E ela faz, eu já vi uma entrevista ela falando isso, que ela gosta muito de dar a liberdade para garotas gostarem de temas de matemática e ciências. Sim, Então é isso uma é coisa muito que ela legal. sempre coloca nos protagonistas dela. A Nova em Renegades, ela é inventora, ela é O que eu genial. amo de Renegades é que a gente tá mostrando a dualidade do bem e do mal em mundo super-herói. Você não tem 100% mal nem 100% bem. Então, por exemplo, eu concordo e eu vejo o lado dos anarquistas em diversos momentos do livro que eu fico ok. E você percebe que para a sociedade funcionar, você precisa de um balanço entre os Sim. dois. Eu acho que ela Ela mostra é isso. a Nova pra mim, a descrição perfeita de um personagem cinza. Sim, Ela é a sim, descrição perfeita de um personagem sim. cinza. Porque ela tá sempre no balanço dos dois. Ela é uma pessoa boa, mas ela fez coisas horríveis. Ela tentou matar o pai do futuro namorado dela. Não, e ela reconhece que nem tudo do lado dela tá certo e nem tudo do lado dele tá certo. E ela que começa a mudança, porque o Capitão Chrome, cara, esses nomes são muito. Os nomes são. É uma coisa que eu admiro muito que a Marissa Maia fez no Renegades, que ela pegou nomes e temas muito toscos e deixou eles muito sérios, sabe? Mas eu acho que ela tem esse poder, ela é muito Ela boa tem, nisso. ela é muito boa nisso. O final de Supernova, eu releio ele com muita frequência, porque é uma coisa muito visceral também. É uma coisa que eu acho que não deveria mais ser considerada Young Adult, porque a cena da Nova sendo torturada pela pessoa que ela considerava mãe dela é uma cena muito pesada. E depois o tio dela tentando matar ela, Sim. é uma coisa muito. Nossa, é pesadíssimo. Mas. Mas eu não acho que nada é explícito o suficiente. É. Eu acho que tudo é muito bem. É muito. A fantasia é muito bem colocadinha pra você não sentir. Eu acho que tá muito no limite ali, mas não passa, não Mas ultrapassa. é o que eu quero dizer com o negócio de jovem adulto. Se a criança consegue ler aquela primeira camada sem forçadamente Sim. entrar nas outras, eu acho que tudo bem. E é aí onde cai Renegades. O que não é a questão de Toca das Raposas. Isso eu preciso comentar. Porque eu trouxe só pra mostrar que é um contemporâneo. Mas Toca das Raposas, eu diria que até falar que o primeiro jovem adulto é um pouquinho de puxar o limite. Por quê? Toca das Raposas tem tópicos muito sérios. Inclusive, você tem no segundo livro, spoiler, passa, sei lá, 20 segundos, você tem uma cena de estupro no segundo livro. Jesus Cristo. E ela, tipo, o personagem principal entra no quarto e vê e descreve o que tá acontecendo. E, tipo assim, tem cena de tortura no terceiro livro, tem cena de tortura no segundo e no terceiro livro. Os personagens são traumatizados de formas mais intensas. Então, tipo assim, eu diria que a questão de Young Adults é que ele tem personagens que estão na idade perfeita pra Young Adults, porque são
pessoas que entraram na faculdade agora, tipo, adolescentes pra young adults e tal. E você tem um tópico muito legal, que é um novo esporte que ela criou, que é muito foda. E você tá entrando, tipo, num time da faculdade e tal, e aprendendo a conviver com essas pessoas. Só que você tem personagens muito traumatizados com backgrounds muito sérios. Então você entra nessa questão de, tipo assim, eu não sei se você consegue ler pelo menos o primeiro livro de forma superficial o suficiente pra uma criança poder ser exposta a ele, porque ele é muito pesado. Sim. Mas é um contemporâneo, por isso que eu queria mostrar. Ao contrário de, por exemplo, O Sol Também é uma Estrela, que eu acho que todas as faixas etárias podem ler e eles vão entender partes diferentes do livro. Sim. Eu acho que isso é válido também para Garotos Corvos. Essa coisa das camadas. Acho que é um exemplo muito bom Cara, das Garotos camadas. Corvos, muito bom. É muito, muito bom. Porque as camadas de Garotos Corvos são muito. A autora trabalha isso muito bem. Sim. A autora trabalha isso de um jeito que eu nunca tinha visto trabalhado antes. O jeito que até os próprios diálogos dos personagens, você entende de vários jeitos, dependendo do jeito que você tá lendo, sabe? Tanto da coisa da sexualidade do Ronan, tanto da coisa da violência familiar do Adam, a coisa A morte do Noah. a morte do nosso Noah. A segunda vez que você lê a série, depois que você sabe o que acontece com o Você Noah, percebe. é um livro que é muito. A leitura dele nunca acaba. É. Eu acho que o negócio do Noah me pegou muito. Foi uma surpresa pra mim, eu não esperava por isso. Eu acho que muitas faixas etárias vão poder ler Garotos Corvos. E é uma adaptação que tinha muito potencial pra sair. Eu acho que tinha. Ai, cara. A questão é que a gente fica muito com medo, né, dessas adaptações, porque a gente tem medo deles não fazerem da forma correta. É. Porque são livros que você ama muito. Eu tenho aqui a tríade, né? A gente fala que o outro tá lá, mas eu não vou lá pegar. Você tem a tríade do Tumblr. A gente fala que é a tríade de livros do Tumblr, que são os livros mais amados no Tumblr que a gente ama, que é de gente emo, nerd, que ama. Que é o Six of Crows, A Toca das Raposas e Os Garotos Corvos. Que tem o diagrama. Tem o diagramazinho dos três. Que é ótimo. Eles são os livros do Tumblr, são os livros que a gente Porque ama. é um debate. Porque são livros que o debate sobre eles nunca acaba. Sempre você vai estar descobrindo alguma coisa nova, os personagens são muito intrigantes. Então, e os personagens são muito assim. Outsiders, eles são alienados. Se você cria um personagem interessante, você segue ele pra qualquer lugar. Sim, eu acho que o personagem é mais importante do que o background. Eu acho que você pode ter um background chato, mas se você tiver personagem interessante, você lê muito. Então, por exemplo, eu amo os livros da Kay McGarry, que é uma autora de contemporâneo. Então, os temas dela não são muito diferentes do que um John Green e o Nicholas Sparks da vida. É tipo violência doméstica, coming of age, essas coisas. Mas o modo como os personagens são tão, assim, apaixonantes é o que te mantém. Enquanto, por exemplo, o livro pode ser super, assim, decorado, um universo super legal. Se não tiver personagens interessantes, você não vai conseguir ler. Não vai. Então, isso aconteceu comigo, por exemplo, com Não Me Matem, Maze Runner. Eu li Maze Runner pra poder ter opinião. Eu não consegui ler também. Mas eu achei os personagens muito ruins. Porque assim, ou fala a verdade, o universo é bom, mas não é tão bom assim pra compensar a falta de personalidade dos personagens, eu acho. Tipo assim. Porque assim, os personagens secundários são muito mais interessantes que os protagonistas. O Newt, por exemplo, eu achei ele um personagem interessante. Isso é o que acontece também com o Crepúsculo, na minha opinião. É. Eu quero ver a história dos irmãos. Todos eles. Eu quero saber a Alice, eu quero saber como é que a Alice A conheceu o história da Jasper. Alice é maravilhosa. O trechinho da história do Jasper que a gente tem é fenomenal. É muito bom. A história muito da. bom. Como é que é o nome dela? A loira vingativa. Eu sempre esqueço o nome dela. Qual delas? A irmã do Edward. A Verônica? Não. A Rosalie. A Rosalie. Não, A história dela é fenomenal. Maravilhoso. Os Cullens são mais interessantes. O Edward é o mais. O Edward é um garoto vitoriano com. Exatamente. Que pegou a peste A Rosalie, o negócio dela indo com o vestido de noiva a matar os caras. Não, é muito legal. Até o Emmett, cara. Eu queria saber a história Eu não sei a história do Emmett. É porque não entra muito, né? Entra muito na Rosalie e no Jasper. Nem a da Alice eu sei muito. Nem a da Alice a gente já Eu vi um headcanon outro dia que a Alice, ela era uma menina que nasceu com o poder de prever as coisas que iam acontecer. Já quando ela era humana, e aí ela foi isolada da sociedade por causa disso, e aí mataram ela no final do vampiro. Até o Carlisle, por exemplo, eu gostaria de saber sobre. Tipo, até a gente não fala o suficiente do Pack do Jacob. O lore dos lobisomens é muito mais interessante do que o plot do livro. Tem tanta coisa que eu queria saber dos lobisomens. O rolê o folclore que ela conta da
e até do chefão, da esposa, a mulher com a cicatriz, o Sam, tipo, é muito mais A interessante. história eu queria muito saber da história do Sam com o triângulo amoroso da parceira dele, da Ai, mano, namorada dele. Eu essa que parte parece muito boa. eu queria muito e eu queria saber mais também sobre a como é que é o nome da esposa do Carlyle? Ela. Calma, Renesmee, Renée, tá, Renée, ok, Renée. Renee Yasmin, mas eu acho que A esposa do Carlyle, eu é. tenho certeza que ela odeia a Bella. E eu tenho certeza de que ela eu vi um pessoal falando sobre isso no Tumblr e eu fui assistir os filmes e realmente, ela só é vegetariana por causa do Carlyle. E ela só faz as coisas, ela só se comporta por causa do Carlyle, porque ela tem um olhar sanguinário, cara. Ela tem eu tenho ce assiste os filmes pensando eu vou ver se eu acho esse post, eu te mando. Assiste os filmes prestando atenção nela. Ela tá sempre desconfortável. Ela tá sempre fora do círculo ali. Ela tá sempre com a cara de suspeita, não sei explicar. Isso seria interessante de É, abordar. todas as ações que ela tá sempre concordando com o Carlyle de algum jeito. De onde que ela veio? De onde que essa mulher A saiu? única coisa que eu não sou muito fã do Lorde Vampiros de Crepúsculo é que ela decidiu dar poder pra eles. Eu acho que ela Tipo, ela eu acho que precisava apimentar a história de algum jeito, eu acho que entendeu? tem alguns poderes que até fizeram que fazem sentido, que são conectados com o vampiro, mas quando ela começou a dar X-Men e tem a galera do gelo, A eletricidade, eu fiquei, ah eletricidade me não. pegou. Tem cenas bacanas dela eletrocutando os outros? Tem, mas assim, não sei se Tem vale cenas bacanas, mas eu acho que fugiu um pouco demais do canon. Ficou muito. o Fred Mercury levantando, controlando todos os elementos. Aquilo ali é muito. É muito É muito. Não, não é só Avatar. Avatar, é muito. Gente, tem pessoa. Ah, o seu poder é o quê? Elemento. Seu poder é o quê? Eu sou escudo. O cara controla os 4 elementos. Ele faz um. É muito AP, sabe? É, Ele faz terremotos, ele abre a terra em dois, sabe? Ele faz tsunami, ele é eu AP concordo, demais, gente. eu concordo. Eu acho que a gente entra nisso. Mas eu vou finalizar dizendo que a melhor saga de livros de vampiros é Bloodlines, da Rochelle Mead, que é o spin-off de Vampire Academy, de Academia de Vampiros. Academia de Vampiros não é tão bom quanto Bloodlines. Bloodlines é a melhor série de vampiro de livros que eu já li. Eu amo Bloodlines. Eu acho que todo mundo devia ler. Eu não li, eu vou ler depois dessa. É muito bom. Eu tenho Vou todos os ler, livros aí, vou se você ler. quiser. É muito bom. Eu acho muito mais interessante, muito mais bem desenvolvido. Trabalha muito com a questão racial e de segregação. Porque eu acho que o debate de vampiro e lobisomem poderia ser um debate racial muito mais interessante do que as pessoas aproveitam ele pra si. Por isso que eu gosto de Bloodlines, eu acho que é É. muito mais bem feito. Porque você tem uma personagem principal que ela cresceu dentro de uma. Basicamente uma religião e um culto que botou historinhas de terror na cabeça dela. Que Uhum. vampiros são monstros, vampiros não têm emoção, vampiros não têm compaixão, essas coisas. E aí ela é forçada a trabalhar com vampiros. E ela tem essa visão deles. Então você vê o ponto de vista de um personagem preconceituoso, o que eu acho que é muito interessante. Mas assim, eu acho que é um livro muito bom. Eu acho que a gente podia ficar aqui 3 horas falando de todos os livros de Young Mas a Adult gente já faz quase 2 horas de podcast, né? que valem a pena ler. Porque a gente começou um pouquinho depois das 11, É. então vai dar mais ou menos 1 hora e meia. Mas eu acho que é isso. A gente provavelmente vai fazer mais episódios sobre literatura jovem adulta. Acho que talvez episódios Talvez específicos. temas mais específicos, falando alguma coisa, às vezes, sobre uma série específica, Eu alguma acho que coisa. seria interessante. Eu acho que quando sair o livro de Divergente, eu acho que seria interessante a Sim, gente fazer muito um episódio sobre interessante. ele. Talvez mais pra frente, quando sair os próximos livros de Akotar também, alguma coisa falando mais a fundo de Eu também Akotar, mas aí acho a gente vai ser que. cancelado no Twitter também, mas faz Eu também parte. acho que talvez depois que sair Amanhecer na Colheita, eu acho que seja uma boa fazer um episódio de Nossa. Jogos Vorazes. Nossa, Jogos Vorazes, eu vou ter que trazer os caderninhos aqui, porque é muita coisa Eu pra falar. também, é muita coisa pra falar, tem muita coisa que eu gostaria de falar Nossa. sobre Jogos Vorazes. Mas assim, eu acho que é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de se tiver alguma coisa, algum tema que vocês tenham interesse, colocar nos comentários, que a gente adiciona na lista. Eu acredito que o próximo episódio vai ser Scam. Já viu Scam? Não. Tem que ver Scam. Desculpa. É um ritual de passagem de todo nerd. Agradeço a Larissa por aparecer. Vocês podem seguir o Cult Pop e o Nep no Instagram, no YouTube, no TikTok, que a gente vai estar postando recortes e etc. E é isso por hoje. Obrigada. Muito obrigada, gente. E